no meio-campo, a entrada de Caio. Com isso, o jogador Lucas Dias vai para o banco de reservas. Na zaga, que será formada por Rafael Pereira e Bernardo. Este é o time do Galo de Tuno, 4-4-2 para enfrentar a Macaca daqui a pouco aqui no estádio Moisés Zucarelli. Boa transmissão a você, Carlos Corsato. Para nós todos, esse é André Luiz, o repórter feliz aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar já já. Você, torcedor, vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior, 9h19. E para comentar Ponte Preta e Ituano, Ituano e Ponte Preta, eu vou sempre, mas sempre, de carona com ele, Frank Francisco. E aí, Frank, a sua expectativa para Ponte e Ituano? Ituano que faz uma campanha maravilhosa nesse segundo turno, junto com a Ponte. Ituano e Ponte estão entre os 4 melhores aí desse segundo turno. Seja bem-vindo, um grande abraço, boa noite para você, Frank. Boa noite, Carlos, boa noite para toda a nossa equipe aqui e boa noite para a Nação Alvinegra. Carlão, minha expectativa, de novo, um grande jogo e acredito piamente que hoje é jogo para nós importantíssimo, Carlos. Tanto para rebaixamento como para buscar algo diferente no campeonato. Então eu acredito numa vitória da Macaca hoje. Não vou ficar em cima do muro. 2-0. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. 9 da noite, mais 20 minutos. 9h20. Conosco, o portal Araraquara News. Portal Notícias do Esporte. A Rádio MS, Web Rádio do Mato Grosso do Sul. Rádio Futebol na Canela. E a partir de agora, CIN, Central Interativa News. E também a Web Rádio Bariri, no comando do Edson Carlos. E também do grande Osvaldo Guerreiro. 9 da noite, mais 21 minutos. 9h21 da noite desta terça-feira, hoje, dia 13 de setembro de 2022. 30ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro foi aberta ontem com a vitória do Sport para cima do Bahia pelo placar de 1-0. Mais cedo, transmitimos com Lucas de Souza, Claudinei Corsi, Wagner Ferreira e também o Albert Cavalcante a vitória do Guarani pelo placar de 1-0. Agora vamos com Ponte Preta e Ituano. André Luiz, 30 segundinhos você vai escalar as equipes, tá certo, meu querido? Tá certo. Rapidamente, Carlos Corsato, o Arthur, que foi substituído durante a última rodada contra o Sport, ele foi dúvida a semana toda, mas fez um teste agora há pouco no vestiário, confirmado pelo técnico Hélio dos Anjos, o ala esquerdo da Macaca, vai para o jogo e Jean Carlos ficará como opção no banco de reserva. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz, o Wilson Correia, Lula dos Santos, já está chegando aqui a nossa live. Grande abraço para você, Wilson. Boa noite, Nação Ponte Pretana. Hoje o empate não é um resultado ruim, não. Só não podemos perder. O Carlos Faria está aqui, torcendo para o Galo de Tu. O Wilson Correia, Fraga entrou bem no último jogo. Luiz Carlos Montanher. Boa noite a todos, Nação Ponte Pretana. O Wilson Correia, os irmãos venceram fora de casa. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior. Vitória do Guarani para cima do Operário. 1-0, Guarani dorme fora do Z4 do Campeonato Brasileiro Série B. Valdir Macedo, vai ser 3-1 para Macaca. Aparecido Alves, boa noite, jogo difícil, mas vamos ganhar. Pra cima, Macaca querida. 9h22, em 30 segundos. André Luiz vai trazer a ficha técnica de Ponte Preta e Ituano. Ituano e Ponte Preta para Prone Alimentos. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, Norberto. A zaga central, 4, Matheus Silva. Com a 27 no costado, o quarto zagueiro é Fábio Sanches. E na ala esquerda, o 15, Arthur.
O meio-campo da Macaca começa com 19, Felipe Amaral, 5, Leonaldi, 25, Alisson, 62, Elvis. E à frente, 20, Fecim e 10, Luca, o artilheiro e capitão da equipe. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Norberto 2, Matheus Silva 4, Fábio Sanches 27, Arthur 15, Felipe Amaral 19, Leonaldi 5, Alisson 25, Elvis 62, Fecim 20 e Luca com a 10. No banco, Luan, Thiago Oliveira, Moisés Ribeiro, Bárcia, Bernardo, Ribamar, Nicolas, Cássio, Jean Carlos, e Chaporã, Fraga e Bruno Alves. Macaca, nona colocada, 39 pontos ganhos, 29 jogos, 9 vitórias, 9 empates, 10 derrotas. Aproveitamento de 44% até aqui. Na disciplina, atenção, hein? Na disciplina, é o contrário aqui, tá? São 10 vitórias, 9 empates e 9 derrotas, né? Pro time da Macaca, 29 jogos, aproveitamento de 44%. Na disciplina, 96 amarelos e 7 vermelhos. Macaca marcou 26 e sofreu 25, saldo positivo de 1. Luca, com 13 gols, é o seu principal artilheiro, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro até aqui. Próximo jogo da Ponte, sexta-feira, 23 de setembro. Esse jogo mudou de horário, tá? Antecipado para as 9h30, foi para as 19 horas. Contra o Londrina, Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Futebol interior. É o Ituano Futebol Clube, escalado e definido pelo técnico Carlos Pimentel. No sistema 4-4-2, vai a campo com 12, Jefferson Paulino é o goleiro. Na área direita 2, Rai Ramos. A zaga central, 3, Rafael Pereira. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro é Bernardo. E na lateral esquerda, meia dúzia é Mário Sérgio. O meio-campo do Galo de Itu começa com 5, Jimenez. 8, Caio. 7, Léo Ceará e 10, Gerson Magrão. E à frente, 11, Vinícius Jaú e 9, Brenner. Olha o repeteco do Ituano de Jefferson Paulino, 12, Rai Ramos 2, Rafael Pereira 3, Bernardo 4, Mário Sérgio meia dúzia, Jimenez 5, Caio 8, Léo Ceará 7, Gerson Magrão 10, Vinícius Jaú 11 e o Brenner com a 9. No banco, Felipe Córdoba, Léo Santos, Lucas Dias, Kaique, Vinícius Paiva, Dudu Vieira, Krigor, Lucas Natan, Ailon e João Vitor. O Ituano tem 40 pontos ganhos na competição, 10 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 45% de aproveitamento, sétimo colocado nesse momento. 68 amarelos, 4 vermelhos, marcou 32 e sofreu 27, saldo positivo de 5. O Ailon é o seu principal artilheiro com 3 gols. Tem também o Papagaio, né? Que com 8 gols não está mais no time do Ituano, é o artilheiro. Dos que estão aí à disposição, o Ailon com 3 gols é o seu principal artilheiro. Próximo jogo do Galo de Itu, 24 de setembro, sábado, 11 horas da manhã, contra o Brusque, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Arbitragem. Apita o jogo, Rafael Rodrigo Klein. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Michel Stanislau. Assistente 2, Luísa Naujors Reis. O trio é do Rio Grande do Sul. O quarto árbitro, Hilbert Estevan da Silva, de São Paulo. E o árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, VAR FIFA de São Paulo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. É isso, a bola vai rolar já já no estádio Moisés Lucarelli. 9 da noite, mais 28 minutos, ô Frank. É isso, né? O que a Ponte tem de melhor tá em campo aí, tirando o Formiga, né? Vetado pelo departamento médico. Tá fora, o Everton também vinha sendo titular, mas a Ponte Preta achou aí o Fecim. Vem fazendo um bom trabalho na vaga do Everton, que foi titular durante 2 jogos e se contundiu. Mas até você vinha pedindo já o Norberto no time, portanto... O que a Ponte tem de melhor, tirando o Formiga em campo hoje contra o bom time do Ituano, hein?
Carlos, eu particularmente acho que nós vamos ter um acréscimo com o Norberto. A questão do Norberto é mais física, clínica, né, Carlos? Saber se está bem. Se ele estiver bem, nós não vamos ter problema ali na lateral direita, não. É o que a gente tem, concordo com você, hoje de mais forte na ponte, de mais encaixadinho. E, ó, o jogo não é fácil, Carlão. Mas ainda tô com o meu palpite de 2-0 pra Macaca, Carlão. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, ponte toda de branco, faixa preta no peito. O Ituano com seu tradicional uniforme rubro-negro. Vermelho, preto, preto, vermelho, vermelho e preto. Uniforme do time do Ituano. A bola vai rolar, o árbitro da partida é o gaúcho Rafael Rodrigo Klein, 32 anos, ele é professor. Aliás, esse árbitro apitou muito pouco, viu? No Campeonato Brasileiro da Série B. Por enquanto foram só 4 jogos como árbitro, né? Ele teve 4 mais 4 jogos como quarto árbitro. Mas como árbitro, esse vai ser apenas o 5º jogo dele. 2 vitórias do time mandante, 1 empate e 1 derrota. O time do Ituano com a sua tradicional camisa rubro-negra, faixas vermelha e preta na horizontal, calção preto, meias vermelha e preta, ponte toda de branco, faixa preta no peito. O árbitro da partida, como eu disse aqui, o professor Rafael Rodrigo Klein, Rio Grande do Sul, 32 anos, auxiliado pelo Michael Stanislau, 33 anos, ele é personal trainer, e a Luísa Reis, do Rio Grande do Sul, 34 anos, é professora. Posse de bola no primeiro tempo vai ser do time do Ituano. O Ituano vai tocar na bola. Ponte Preta defendendo o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Majestoso que completou ontem 74 anos de muita tradição. Conosco, Portal Araraquara News. Notícias do esporte. MS Web Rádio. Rádio Futebol na Canela. CN Central Interativa News. E Web Rádio Bariri. Vai tocar na bola o time do Ituano, apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou Carlos Corsato, Série B, Campeonato Brasileiro. Esse é o 3º jogo da 30ª rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor. Bom jogo para você, torcedor, ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Bom jogo para você. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Washington Andrade, chefão lá do portal Araraquara News. Tá com a gente aqui, diz que a Ponte vai vencer. Eu confio em você, hein, Washington. Obrigado por estar conosco, obrigado pela parceria. O João Batista de Paula também tá com a gente. O Luiz Augusto Duarte Simas, Aparecido Alves da Silva. O César Augusto tá secando a ponte aqui, hein, César? Que coisa feia. Bola aqui pro time do Ituano. Trabalha a bola lá na ponta direita. Vem Ituano. Bola com Raí Ramos. Raí Ramos vem retrocedendo. Volta. Trabalha um pouco mais atrás. Bola para Jefferson Paulino. Jefferson Paulino que pegou a vaga do Pegorari, né? Que foi jogar o Pegorari no time do Juventude, né? Se eu não estiver enganado, o Pegorari, que era titular, saiu, foi embora. E o Jefferson Paulino, que estava na Ferroviária, foi contratado e é o goleiro titular do time do Ituano. Jefferson Paulino, que passou pelo futebol campineiro, jogou no Guarani. Trabalha a bola o time da Ponte Preta, comecinho de jogo, 1 minuto e 30 segundos passados. Primeiro tempo, 0 para Ponte, 0 para o Ituano. Você ligado comigo aqui nos canais Futebol Interior, ao lado do Frank Francisco, ao lado do André Luiz, com o Felipe Marques, mexendo ali na mesa de som dos canais Futebol Interior. Bola para Ponte, é pro Alisson, camisa 25, chega ali a zaga da equipe do Ituano, tira Jefferson Paulino. Ele tem moral com os pés, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, bola para o Mário Sérgio, tá valendo, o juiz não deu nada, bola para Macaca, fez o passe, Elvis para Norberto, na direita, o Wallace passou, pediu, ele chega na marcação, a zaga da equipe do Ituano para tirar, mete o pé na bola ali, o Bernardo joga essa bola para lateral para Ponte, lateral cobrado, Norberto tocou pro Elvis, aí não se entenderam, né? E o Ituano ganha essa bola. Vem bola aqui pro campo de ataque. Fábio Sanches tira. Joga essa bola aqui pro Fecim. Mas o árbitro tá parando o jogo pra marcar a falta. Falta pra equipe do Galo de Tu fazer a cobrança no campo de defesa. Comecinho de jogo. Comecinho de espetáculo no Majestoso. Você ligado conosco aqui no portal Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br.
Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, abraçando aqui o Severino Francisco da Silva. Boa noite, boa narração a toda a equipe. Em Piracicaba, torcendo pra Macaquinha. Tá na terra do André Luiz. Minha terra. Piracicaba. Forte abraço a ele. Grande abraço pro Severino. Abraço pro Carlos Alberto Rodrigues. Boa noite, escuto de Medellín, Colômbia. Sou colombiano. Estou ligado no Futebol Interior. Ele coloca aqui, craque do relato. Ô, Carlão, obrigado, viu, rapaz? Bola aqui pro time do Ituano. Vem, Ituano. Levantamento na boca do gol. Era ali pro Bremer, que estava no Remo, o Bremer, disputando a Série C. Chega a zaga da equipe da Ponte Tira, joga a bola para lateral. Lateral para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Tem impressa, Gerson Magrão já jogou pela Ponte Preta, trabalha a bola para Mário Sérgio. É bom esse lateral. O Alisson vem na marcação para cima dele. O Mário Sérgio trabalha o jogo, trabalha a bola para Léo Ceará. Léo Ceará jogou no Vitória da Bahia, já fez gol contra a Ponte Preta no Majestoso, quando jogava na equipe do Vitória. Ganhou essa bola para a equipe do Vitória, trabalhou bola pelo meio pro Vinícius Jaú. Vai queimada ali, bateu pro gol, travado na hora do agora pelo Felipe Amaral. Kaique França sai do gol para ficar com ela. O goleirão da equipe da Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Pela ponta esquerda, do lado da torcida jovem, na faixa da torcida jovem, da Serponte, da Ponterror, pessoal da Macaca, torcida da Macaca, a primeira democracia racial do Brasil, a Ponte que só me dá orgulho. Pela direita vem Matheus Silva, zagueirão da equipe da Ponte, trabalha a bola pelo meio, bola para Felipe Amaral foi pro chão, falta, né? Foi falta, ele não deu não, rapaz. Foi falta, juizão. Ô, juizão, foi falta. Vem o Caio, ganha essa bola para a equipe do Ituano, trabalha a bola lá pela ponta direita. Já deu para ver que o juiz não gosta de marcar qualquer faltinha, não. Mas essa foi, né? Pô, me ajuda a te ajudar, né, velho? Foi na cara dele. Pô, Rafael Pereira, vem o capitão da equipe do Ituano, trabalha a bola aqui para Jefferson Paulino para Bernardo. Bernardo tem o Mário Sérgio pedindo aqui na ponta esquerda, o Caio também. O Alisson vem na marcação, vem Bernardo, trabalha a bola aqui na ponta, bola para Mário Sérgio, no círculo que divide o gramado, toca a bola para Gerson Magrão, ex-ponte, trabalha na ponta esquerda para Mário Sérgio, chegou o Norberto, Mário Sérgio empurrou o Norberto, o jogador da ponte está caído, o jogo está parado, o Norberto que joga com uma proteção no dedo. Esse dedo aqui, ô André Luiz, eu não posso fazer, é esse aqui, não vou fazer aquele, senão vai ficar feio o sinal. Que dedo é esse aqui da mão, André Luiz? O indicador. Então ele joga com uma proteção no dedo indicador, foi falta pra Ponte, né, André? Foi falta pra Ponte, aí o Hélio já começa a dar as primeiras instruções ao time, continua 0-0 no Majestoso. Informação para Ovo Satoshi. Por falar em Ovo Satoshi, um abraço pra Claudinei Corsi. Olha o Ituano, falhou a zaga da Ponte, vai fazer o gol. Arthur na marcação, vai queimar dali, bateu pro gol, Vinícius pra fora! Pra fora do gol, ela saiu linha de fundo e escanteio pro Ituano. A zaga da Ponte tá dando bobeira e por pouco, muito pouco mesmo, quase o primeiro gol do jogo. O Arthur tirou, meio sem querer, mas tirou, né, André? Ah, mas a zaga da Ponte ficou dormindo agora. Fábio Sanches, o jogador Matheus Silva e o Arthur não se entenderam. O Kaique França ficou no meio do caminho, a sorte que a bola bateu no Arthur, foi pela linha de fundo, é escanteio, lado direito, Rai Ramos a bola. Rai Ramos, levantamento na boca do gol, fechado o Alisson. Ele toca na bola, mas o árbitro Rafael Rodrigo Klein tá marcando ali um empurrão no jogador da Ponte, o jogo tá parado, é falta pra Ponte, né, André? É falta favorecendo o lance defensivo, a Macaca continua 0-0 no Majestoso. Informação para Ploni Alimentos. Abraçando aqui o amigão Lucas de Souza, transmitiu há pouco a vitória do Guarani pelo placar de 1-0 para cima do Operário. O Bugre sai momentaneamente da zona da degola. E Ponte perdeu, Gerson Magrão bate forte, vai queimando ali, bateu pro gol, pra fora! Pô, mas vai se lascar essa zaga da Ponte também, hein? Será que qual é o nome desse dedo aqui, André? É o indicador. Será que eu vou ter que levantar o indicador para essa zaga da Ponte? Pelo amor, hein, André Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas o detalhe é que a zaga da Ponte, como eu disse, está dormindo. De novo, a falha do Fábio Sanches, que o Matheus Silva ficaram olhando o Magrão entrar, telegrafar, escolher o canto e chutar. Sorte da Ponte, que a bola foi por cima da meta de Kaique França. Continua 0-0 no Majestoso. Daqui a pouco vou chamar agora, porque tem falta pra Ponte. Pegaram o Luca ali, o Bernardo, camisa número 4. Pegou o Luca, falta pra Macaca.
Ô, Frank, zaga na ponte também, pelo amor, me ajuda a te ajudar, né? Ô, Carlos, parece que todo jogo a galera quer matar a gente do coração, né? Fábio Santos vai me sair jogando agora com uma bola na fogueira pro Leonaldi ali e toda a nossa defesa aberta, Carlos. Não dá, né? Agora o juizão também vai me desculpar, mas já vou falar já, Carlão. Jogada dessa pra cartão, né? No mínimo amarelo, né? Esqueceu a bola, foi só no Luca e não deu nada, né, André? Bernardo, camisa 4, merecia amarelo. O árbitro, o senhor Klein, mandou seguir. Lance favorável à Ponte. A Macaca tem um lance a favor aí, pode abrir o placar no Majestoso. Elvis vem para a cobrança da falta, é do meio do campo, é intermediária, bola vem dentro da grande área, Matheus Silva tá por ali, Luca também brigando ali com os seus marcadores, o Alisson também. Não vai dar muito certo esse negócio, não. Vem Alves pra bola, levantou, fechado na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Ituano, tira, vem Fecim disputa a bola ali com o Caio tira, põe bola pra equipe do Galo de Itu, lá na ponta direita pro Vinícius Jaú, vem na marcação ali pra cima dele, Leonaldi dá o bote, tira, joga a bola pra lateral pra equipe do Ituano fazer a cobrança, lá pelo setor de ponta direita, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. O Roberto Santos está dizendo que a Ponte vai vencer por 2-0 hoje, mas a defesa tem que ajudar a gente, viu, Roberto? Não tá fácil, não. Que coisa ridícula nesse comecinho de jogo. Nem 10 minutos já tivemos aí pelo menos 2 sustos. E proporcionados pela própria zaga da Ponte. Vai, detalhe no ar. O detalhe é que o público melhorou bastante nos últimos 10 minutos. A torcida da Ponte veio para apoiar o time em busca de mais uma vitória no Brasileirão da Série B. 20 conta o ingresso, 10 meia entrada, o povo no Majestoso. Ponte Preta, se vencer, diminui aí a vantagem do time do Vasco e pode, no mínimo, ganhar uma posição, que é a do próprio Ituano na competição. Torce aí para que o CRB não vença na rodada, e aí a Ponte passa também o time do CRB. Arthur, ele que se contundiu no jogo anterior, mas está de volta no time da Ponte, faz o passe na ponta, na Profecim, chega na marcação ali o Rafael Pereira, o capitão da equipe do Galo de Itu, joga a bola ali pro Jefferson Paulino, que toca a bola para Bernardo, já mostrou as ferramentas ali pro Luca, trabalha a bola na ponta direita, a bola voltou pro time da Macaca, chegou Norberto, ganhou essa bola pra Ponte, volta um pouco mais atrás, Matheus Silva, jogando aqui no canto baixo do seu televisor, canto baixo da sua tela, pelo lado direito, toca a bola para Elvis para Felipe Amaral, o Elvis ficou bravo com o Felipe Amaral, tem que ficar esperto, né? Menino tem que ficar esperto, o time tá perdendo muita bola aqui no campo de defesa, vem Fábio Sanches, trabalha a bola lá para Arthur, o camisa número 15 na Ponte faz o passe, belo passe pro Naldi para Fecim, já tá na ponta esquerda, quase próximo ali da torcida, toca a bola para Felipe Amaral, vai virar o jogo, bom passe para Norberto, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga para tirar, a bola volta pro Fecim, sobrou pro Amaral, bateu pro gol, fora, passa, vai embora a linha de fundo, mas teve desvio, escanteio, o primeiro do jogo pra Ponte, o segundo do jogo. André Luiz. Teve o desvio do Caio, camisa número 8, no chute do Leonaldi. A bola foi pela linha de fundo, é lado direito, escanteio para Macaca, camisa 62, Elvis na bola. Edilson Roberto tá com a gente, Renan Bastos também tá ligado, Renan Basto, sem o S, né? Valeu, rapaz, aquele abraço, obrigado. Mais uma vez um alô lá pro Carlos Alberto da Colômbia, escanteio, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Rafael Pereira mete a testa, tira, a bola volta pro Leonaldi, tá aqui na ponta direita, toca a bola pra Elvis, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, vai passar ali pela direita, não passa, pelo Rai Ramos, tira de cabeça, a bola vai ficar aqui na ponta esquerda, a bola pro Fecim, Fecim trabalha a bola com a perna esquerda, bem atrás aqui o Fecim, volta a bola para Arthur vai pro cruzamento, fez um passe, tocou, bola pro Alisson, o Alisson pra Elvis pro Alisson, chega a zaga da equipe do Galo de Itu, tira, joga a bola para a linha de fundo, o árbitro tá dando só tiro de meta. Tiro de meta para o Jefferson Paulino, jogando todo de azul, fazer a cobrança para a equipe do Galo de Itu. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção, rádios parceiras, MS Web Rádio, Rádio Futebol na Canela, CN Central, Interativa News, Portal Araraquara News e Notícias do Esporte, tá na hora de girar. Tempo e placar do futebol. 12 minutos e 30, 32,5 para terminar. O primeiro tempo te contei não. 30ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Majestoso, Ponte, Ituano, tudo igual. Tá 0-0. Não
pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Quase 13 passados desse primeiro tempo. Ponte Ituano 0-0. Macaca e Galo de Tu. Ô Frank, fala do jogo aí, 13 primeiros minutos, 0-0. Ô Carlos, até os 8 minutos o Ituano tava fazendo o que a Ponte faz, né? Marcação alta na saída de bola. A Ponte deu uma equilibrada agora, melhorou. O Felipe Amaral acertou uma bela bola. Mas tem que tomar cuidado com esse meio, Carlão. Vai lá. E vem de novo o time do Galo de Tu. Bola para Vinícius Jaú. Tocou bola na ponta. Era pro Bremer. Chega ali o Arthur. O Arthur tá fazendo para-brisa. Tá limpando, tá tirando tudo ali o Arthur. A bola voltou pro Norberto. Último toque do jogador do Galo de Tu. A bola saiu para lateral. Pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Você completou aí o seu raciocínio, Frank? Ô, Carlos, a Ponte precisa acertar um pouquinho essa marcação do meio. E o time hoje me parece exageradamente desligado, né? Nesse começo de jogo aqui. E eu não tô gostando da arbitragem, Carlão. Já falei no começo do jogo e eu não tô gostando. Vai dar ruim esse negócio, hein? É uma falta ali pra cima do Elvis, né? Aí o Elvis também acaba depois também, né? Deixando ali E o foi braço. Jimenez. Jimenez chegou, pegou o Elvis deixou o braço lá. Vamos ver que o árbitro vai anotar. Até agora não saiu o amarelinho. Vamos ver aí se o árbitro vai dar alguma coisa ou apenas a falta para o time do Ituano. Bom, jogo Copa Paulista, né? Terminou há pouco. Botafogo e São Caetano. É isso? 1-1. Jogo Botafogo e São Caetano. Total, no primeiro jogo, o São Caetano havia vencido pelo placar de 2-1. Portanto, o Botafogo está eliminado. O Botafogo está jogando com o time reserva, né? O Botafogo está na Série C do Campeonato Brasileiro. Está eliminado, perdeu para o São Caetano. São Caetano passa a próxima fase da Copa Paulista. Tudo isso você confere no placar ao vivo Futebol Interior. Bola para o Arthur lá na ponta esquerda, apanhou da bola. Aí ela saiu para lateral para a equipe do Galo de Tu fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Luca ganha a bola pra ponte, na ponta direita o Norberto pede, o Luca não toca, o Norberto fica brigando, mas brigando com o capitão do time aí não, né, Norberto? Bola ali pela direita, trabalha a bola para o Norberto, tentou fazer o passe, Mário Sérgio ganhou essa bola para a equipe do Galo de Tu, trabalha a bola aqui na ponta, a bola volta pro Bernardo, o Bernardo pro Jefferson Paulino, camisa número 12, o Paulino pro Rafael Pereira, aí o Rafael Pereira vem ali, o Caio, para pedir a bola, o Jimenez com o Jota, rapaz, tava próximo dele ali, chega o Arthur, sobe de cabeça, tira, joga essa bola para lateral, lateral para a equipe do Galo de Tu fazer a cobrança. Conosco, Portal Araraquara News, notícias do esporte. Um abraço pro Silvio, pro Washington Andrade, parceiraços, o Thiago Lopes de Farias, o Roberto também, lá da Rádio MS, grande Roberto, e também meu parceiro, meu amigo Edson Carlos, o Guerreiro, Oswaldo Guerreiro, pessoal lá da CN e também o pessoal da Web Rádio Bariri. Tá todo mundo com a gente na Série B desse Campeonato Brasileiro. 16 minutos passados, primeiro tempo de jogo. 0 para Ponte, 0 para o Galo de Tu. Mais cedo o Guarani venceu a equipe do Operário pelo placar de 1-0. Nesse momento, o Guarani sai da zona da degola. Nesse momento, é claro que só está começando a rodada. Esse é o terceiro jogo da rodada. Ontem, o Bahia perdeu para o Sport fora de casa pelo placar de 1-0. E o Sport foi a 43 pontos. E hoje o Guarani venceu o Operário pelo placar de 1-0. É a Série B deste Campeonato Brasileiro. Quer falar alguma coisa, André? Carlos mandando um abraço pro pessoal de Piracicaba. Alô, Piracicaba, aquele abraço. E você falava da Copa Paulista, o 15 que no primeiro jogo empatou com o Água Santa lá no Distrital do Iramar. Agora joga sexta-feira às 20 horas em Piracicaba e pode se classificar, podendo até pegar o São Caetano em uma das semifinais. É isso, São Caetano já está classificado, passou pelo time do Botafogo. Claro que o Botafogo deu uma abandonada no torneio, né? Porque está disputando a Série C, né? É o segundo colocado no seu grupo na Série C. O Mirassol poderia ter já conquistado o acesso, né? Se tivesse vencido Volta Redonda, tomou um empate 2-2. Então tá tudo ainda indefinido, Volta Redonda, Botafogo, Mirassol e até o Aparecidense que venceu o Botafogo, jogo que transmitimos aqui nos canais de Futebol Interior com a W Sports. Tá todo mundo vivo na competição,
2 equipes vão subir aí deste grupo para a Série B o ano que vem e mais 2 equipes lá do outro grupo que sobem também, formando 4 equipes que sobem para a Série C. 4 equipes descem dessa Série B para a Série C em 2023. Ponte trabalha a bola ali com o Luca. Luca trabalhou bola para Arthur. Arthur vem na marcação ali para cima dele, o camisa número 8, Caio. Chega a zaga da equipe da Ponte. O último toque foi do jogador da Ponte, o Fecim. A bola saiu para a lateral para a equipe do Galo de Tu. Fazer a cobrança lá pela direita vem o Rai Ramos para fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. 19 quase passados desse primeiro tempo. 0 para a Ponte, 0 para o Galo de Tu. E a Ponte perdeu. O Amaral deu de bandeja pro Gerson Magrão. Vai fazer, tentou na cobertura. Kaique! Sensacional, Kaique! Fantástico! O Felipe Amaral perdeu a bola. E aí o Gerson Magrão tentou na cobertura. O Kaique foi pra ela, fez a defesa, mas parece que o Gerson Magrão estava impedido, né, André? Parece que ele estava impedido, mas também parece que o time da Ponte hoje está bem diferente de outras oportunidades. Mais uma falha, dessa vez do Felipe Amaral. E ainda bem que estava impedido o Gerson Magrão e a bela defesa do Kaique França. Informação para Brumas. O Kaique França já fez o seu primeiro milagre. Tá certo que talvez estaria impedido, mas você sabe como é que é o VAR, né? O VAR parece aquele chocolate Kinder Ovo. Sempre uma surpresa. Elvis pra bola. Levantou, tocou na boca do gol pro Alisson. De cabeça pra fora. Passe, vai embora. Quase o gol da Ponte. E o Alisson bateu o peitoral ali na grama. Mas perdeu um gol, ele tentou o cantinho direito baixo do Jefferson Paulino. E é o seguinte, hein? Se vai pro gol, é caixa, hein, André Luiz? E o detalhe é que o passe maestral do Elvis e sua categoria, sua maestria de perna direita levantou na cabeça do Alisson, que de peixinho, por muito pouco, não fez o primeiro do jogo, o primeiro da Ponte. A bola passou à direita de Jefferson Paulino. No lance, o atacante da Ponte acabou se machucando, mas tudo ok com ele. Continua 0-0 no Majestoso. E vem o time dos caras, vem o time do Galo de Tu. Bola ali com o Bremer na marcação pra cima dele. A zaga da Ponte perde, a bola voltou de novo pro Ituano. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Arthur mete a testa na bola, tira dali, joga a bola linha de fundo. Escanteio pros caras, é o segundo do Ituano no jogo, André. E no cruzamento do Rai Ramos, chegou por ali o Arthur. Testou pela linha de fundo, pelo lado direito de ataque da equipe de Itu. Vem na cobrança o próprio Rai Ramos na bola. Continua 0-0 no Majestoso. E a Ponte mais uma vez perdendo a bola na saída ali. É escanteio para a equipe do Galo de Itu fazer a cobrança. Vai Gerson Magrão, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Ituano. Tá 0-0, já passamos de 20, 21 agora no reloginho aqui dos canais Futebol Interior. Vem pra bola Gerson Magrão para fazer a cobrança do escanteio. O Caio tá na grande área, o Jimenez também, eles são grandes. Bitelos, Gerson Magrão pra bola, fechado na boca do gol. Último toque do jogador da Ponte. Último toque do Alisson pela linha de fundo. É lado direito, mais um para a equipe do Ituano. De novo, vem para a cobrança Gerson Magrão na bola. Gerson Magrão, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Galo de Tu. O Ituano quer explodir a garrafa da macaca. Tá 0-0 o jogo. 30ª rodada Série B desse Campeonato Brasileiro. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vem Gerson Magrão. Cabelinho penteado. Esse gel é bom, hein? Vou pegar a marca do gel com ele. Pra bola, Gerson Magrão para fazer a cobrança do escanteio. Mas só que o juizão tá pedindo para dar uma segurada. Segura aí, tá pedindo o Rafael Rodrigo Clay, 32 anos. Ele é do Rio Grande do Sul. Escanteio, agora sim, primeiro pau, levantou, fechado na boca do gol, Kaique. Vai pra bola, disputou ali com o Rafael Pereira. Último toque do jogador da equipe do Ituano, a bola acabou saindo linha de fundo. Sem perigo, tiro de volta pro goleirão da Ponte. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol.
Passa o tempo passa. Chegamos na metade do jogo. 22 minutos, 30 segundos passados. Primeiro tempo, 22 e 30 para terminar o primeiro tempo de jogo. Te contei não, 30ª rodada Série B desse Campeonato Brasileiro majestoso. Ponte e Ituano, tudo igual, tá 0-0. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda. Elvis tocou bola pro Arthur. Arthur dividiu, ganhou. Trabalhou na ponta esquerda, bola pro Fecim. Fecim vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento. Pega no Rai Ramos. E aí completa o Caio. Dá um bico nessa bola, tira, toca a bola para Fábio Sanches. Ô Frank, 23 passados desse primeiro tempo. Quanta emoção desnecessária. Vamos combinar pro nosso lado, né, Frank? Carlos, com certeza. O time da Ponte... me parece muito apreensivo, né? Precisa acalmar um pouquinho, dar essa bola mais pro Elvis armar. Toda vez que o Elvis pega na bola, ele produz um bom lance. Agora há pouco foi outra boa jogada. O time tá muito apavorado, Carlos. E se ligar no meio, o Felipe Amaral não é sem razão que o Elvis já puxou a orelha dele. Tá desligado, não pode. Jogo desse tem que estar atento, Carlão. Tem que estar atento, tem que estar atento. É jogo ali da primeira parte da tabela da competição. Vem Elvis para fazer a cobrança da falta para Macaca. Levantou, tocou na boca do gol. Fábio Sanches para trás, escorregou. A bola voltou pro Arthur, bateu pro gol. Pegou na zaga da equipe do Ituano. Pega na zaga do Ituano, vai chegar ali o camisa número 7, o Léo Ceará. Já trabalha a bola aqui na ponta, a bola pro Mário Sérgio. Mário Sérgio, o Alisson por baixo, ganhou. Trabalhou pro Felipe Amaral, não tem ninguém na grande área, só o Luca. Chegou a zaga da equipe do Ituano, tirou a bola, voltou. Arthur ganha essa bola pra ponte, toca a bola pra Fecim. Fecim tem 2 na marcação, ganhou. Linda finta, 1, 2, 3, 4, 5, foi pro chão, é falta! E tem cartão, hein? Tem que pintar cartão. O Fecim, que jogadaço, foi limpando todo mundo. Parecia aspirador de pó, hein, André Luiz? Ele parecia os velhos tempos de mestre de cá na Ponte Preta. Ele limpou 2, limpou 3, no quarto acabou sendo derrubado pelo Bernardo, que levou amarelo. O primeiro do jogo, falta frontal à meta do goleiro Jefferson Paulino. A Macaca pode abrir o placar no majestoso nos pés de Elvis. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Portal Araraquara News, toque de 25, Felipe Marques, Felipe Rocking Rio Marques, marcou 25 passados, primeiro tempo de jogo tá 0-0, Ponte e Ituano, Web Rádio MS, Portal Araraquara News, CNN Central, Interativa News, Web Rádio Bariri, Rádio Futebol na Canela e também notícias do esporte. Tá todo mundo ligado com a gente no YouTube Futebol Interior, Futebol FI. Dá um like lá na nossa transmissão, dá um joinha. Você vai fazer com que a nossa transmissão seja divulgada pelo YouTube para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado você que tá com a gente. O NX Giovanni tá ligado aqui na nossa transmissão. Hudson Batagim, hoje não deu para ir no estádio, mas estamos junto com a Macaca. Edilson Roberto também tá com a gente. Quem tá ligado é o Marcelo Borges, lá em Chapecó. Grande Marcelo, falta pra Ponte. Fecim 20 para bater com a esquerda. Elvis 62 para bater com a direita. Eu sou mais você, viu, Elvis? 1, 2, 3, 4, 5 homens na barreira. 26 passados do primeiro tempo. O Jefferson Paulino tá no canto esquerdo. A bola vai lá no canto direito. Elvis pra bola, correu, bateu direto pro gol. Golaço! Gol da Ponte! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Alá, mestre de cá! Alá, mestre de cá! Eis que na Macaca tem Elvis! 62 é a camisa dele! Na marca de 26 minutos passados do primeiro tempo de jogo. Que coisa linda! Que pintura! Rapaz! Que coisa maravilhosa! Elvis, você é fantástico! Golaço da Macaca na cobrança de falta! O Jefferson Paulino parecia uma estátua. Parecia que pegaram a estátua lá do Moisés do Carelli e colocaram no gol do Ituano, porque não tinha o que fazer.
Elvis, 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 62 é a camisa dele, essa é dele, ninguém te tira, tá lá no placar do Majestoso. Ponte na frente, Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, vai Ponte, Elvis, Ponte 1, Ituano 0, goleirão Jefferson Paulino, essa você só pega lá no fundo da rede, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, o gol da Ponte, o gol do Elvis, que pintura, printa a tela aí, André Luiz. Ai, como você bem disse, alá, mestre de cá, Elvis com muita categoria, maestria e acima de tudo técnica, foi consciente de perna direita, chutou, a bola ainda beijou caprichosamente o poste direito da meta de Jefferson Paulino, que nada pôde fazer, ficando estatelado no meio do gol. Aberto o placar no estádio Moisés Zucarelli, uma pintura de gol, Elvis, camisa 62. Ponte Preta 1, Ituano 0. 27º gol da Ponte na competição, 27º gol da Macaca. Este é o 28º gol que sofre o time do Ituano, terceiro gol do Elvis com a camisa da Ponte. Ô Frank, a gente viu mestre de cá jogando, parece que o mestre de cá baixou no Elvis e a Ponte tá na frente 1-0. Ah, Carlos, eu nem me contive aqui. Tirou, mas praticamente botou com a mão, ele tirou o peso da bola e só colocou jeito nela. Pelo amor de Deus. E aliás, né, Carlos, para completar o quadro da jogada, que foi uma jogada do Fecim espetacular. Verdade, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta vai fazendo 1-0, claro, né, tá começando a rodada. Nesse momento, a Ponte está indo a 42 pontos, ocupando a 7ª posição. O time do Ituano vem bola aqui pela ponta direita, mas o Ituano é perigoso. É um time forte. Só no segundo turno, o Ituano já tem 20 pontos. É líder do segundo turno. A Ponte tem 17, está fazendo 20 agora. Bola para o Elvis. Elvis trabalha essa bola aqui na ponta direita. Lembrando que a Ponte Preta, no primeiro turno todo, fez 22 pontos em 19 partidas. Estamos na 11ª partida. A Ponte Preta, se vencer hoje, vai completar 20 pontos. Que campanha da Macaca neste segundo turno. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, no toque eletrônico do Felipe Marques na mesa de som dos canais Futebol Interior. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo. A bola vai rolando. O tempo passa. E o placar do jogo é Te esse. contei não, Majestoso, 30ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, 30 minutos passados deste primeiro tempo. Ponte na frente, Elvis marcou a 26, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, Ituano, o Ituano não tem nada. Carlos Cossato. Meu momento, meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora, não foi eu que fiz. Quase 31 passados deste primeiro tempo. Dá 1-0 pra Ponte. Olha o Luca, tá na ponta esquerda, camisa 10, capitão da Ponte. Volta mais atrás aqui, chega o Caio. Joga essa bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. É lateral para Macaca. Que coisa linda a gente viu aqui no Majestoso Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Em Ponte, bola pela ponta esquerda, Arthur vai pro cruzamento, muita força no pé. Aí o Alisson correu atrás da bola, mas foi a bola que correu atrás dele. Bateu nas costas dele, aí chegou o Norberto. O time da Ponte corre esse time da Ponte. Ô Frank, fala do jogo aí, meu querido. 32, quase passados o primeiro tempo. Tá 1-0 pra Macaca na pintura do Elvis. É, Carlos, a Ponte parece que entendeu a maneira de jogar, né? O time do Ituano. O Carlão, vai lá. E vem o time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Não tá valendo nada, porque o árbitro tá parando o jogo. Tá valendo nada disso aí, viu, Frank? Ô, Carlos, o time da Ponte parece que entendeu a maneira de jogar. O Ituano tá num gás que eu vou te falar, hein, Carlão? Tem doping hoje, porque os caras tão correndo. Mas a Ponte parece que entendeu a forma de jogar, Carlos. Tem que tomar muito cuidado com esse time do Ituano.
fazer uma boa marcação e continuar atento no jogo, né? Não pode bobear, não. Este Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Varley Fininho. Grande Varley. Varley que tá envolvido aí com a política, né? Nosso querido grande Varley Fininho. Um abraço pro Varley. Detalhe. Varley Fininho lá no Maria Antônia Sumaré tá feliz com a vitória parcial da Ponte. A Ponte tá vencendo por 1-0 no majestoso equipe do Ituano. O Varley da Store Colchões, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia. E também a nova loja lá no Balão do Bom Retiro. Detalhe no ar, vai André Luiz. Tá indo embora o camisa número 2, Norberto, para a entrada do 13 Bernardo. 13 Bernardo tá no jogo, 2 Norberto foi embora. Informação para Bebidas Poti. Norberto sentiu, hein? Parece que sentiu a coxa. Cara, que pecado, porque tava fazendo uma partida muito boa, Norberto, não é, Franqui? É, Carlos, que fase do Norberto, eu gosto muito dele e foi uma felicidade, parece estiramento, viu, Carlão? É coisa muscular, não é não, André? Foi sim, foi na altura da coxa direita dele, provavelmente um estiramento aí, vamos ver aí o grau de lesão, aguardar o grau de lesão, departamento médico da Ponte avaliar. Informação para a pizza do Dadá. Pois é, a Ponte que tem 3 laterais, tá ficando só com um, né? Só com o Bernardo. Bola aqui pra equipe do Ituano, bola na ponta esquerda, bola pro Caio. O pessoal tá dizendo que ele tocou no braço, né? E aí a Luísa Reis, 34 anos, ela é professora, tá lá anotando bola para a equipe da Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, Detalhe. mandando mensagem aqui no Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, Futebol FI. Manda mensagem que a gente vai mandar pro ar. Vai, André. O detalhe é que o Norberto já está sendo atendido pelo departamento médico no banco de reservas da Ponte, já colocou ali a famosa tala de gelo e a contusão dele é na coxa direita, na posterior. O Severino Francisco da Silva tá dizendo, Corsato, de onde veio esse craque Elvis? Tava no Goiás, né? E veio pra Ponte Preta, contratação aí de prima do Marco Antônio Berlim também, né? Claro, né? Ele veio pela amizade também que tem com o Hélio dos Anjos, né? O Hélio dos Anjos conseguiu fazer com que o Elvis não fosse pro mundo árabe. E aí o Elvis veio pra Ponte, depois que o Elvis entrou de titular nesse time da Ponte, o time da Ponte melhorou da água pro vinho. Bola na ponta esquerda, olha a Macaca, bola pra Leonaldi, trabalha a bola pra Fecim. Ponte que já fez uma alteração, Norberto saiu contundido a 33 minutos do primeiro tempo para a entrada do Bernardo. A gente vai falar muito desse jogo na Hora da Macaca da próxima segunda-feira, Frank. Segunda-feira tem Hora da Macaca e nós vamos falar do jogo da Ponte Preta hoje. Porque a Ponte só joga na sexta-feira agora, contra o Londrina. É bom que dá tempo pra recuperar, né, Carlos? Se bem que essa contusão do Norberto vai complicar, hein? Panturrilha dá uma... Vai complicar, vamos ver o que isso vai virar. Carlão, mas a Ponte parece que se assentou no jogo. Mas o Ituano é muito perigoso, hein? Não pode vacilar, não. Panturrilha não, é adutor da coxa, né? Panturrilha é abaixo do joelho, parte de trás da perna, né? Isso, cara. Ali é coxa, adutor da coxa. Bola para a equipe do Ituano, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, vem Vinícius Jaú, ele tá aqui na ponta esquerda, o Alisson tá na marcação para cima dele, ele virou, tocou a bola aqui pro Bremer, tá na ponta esquerda, já passou, pediu ali o Caio, vem na marcação, linda fita para cima do Bernardo, vem cruzamento, o Alisson. Pegou no peito do Alisson, aí vem o Elvis, toca de cabeça pro Amaral, boa jogada do Amaralzinho. Foi bem agora o Felipe Amaral, toca a bola pro Elvis, que é muito difícil errar um passe, tocou pro Luca, tá sozinho o Luca aqui na ponta direita, o Fecim impede, mas aí o Luca tem que voltar, porque não tem pra quem tocar, ele vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, o Alisson, a Ponte joga bem, faz o passe de primeira, cada um sabe onde tá o companheiro, tocou pro Arthur pro Elvis, o Elvis calibra o passe, faz o passe pela direita, aí ele fez um passe longo, acertou também, toca a bola pra Luca, de primeira pro Alisson, o Alisson na ponta pro Bernardo, tava impedido. E aí o Luca não foi, a bola acabou saindo linha de fundo, tiro de volta pro Jefferson Paulino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O André Luiz apelou, perdeu, né, meu filho? Ai, como apelou, foi o camisa número 10, o Gerson Magão, que um dia passou pela Ponte Preta, né, em 2012, quando a Ponte tirou o Corinthians das oitavas de finais do Campeonato Paulista. Gerson Magão fez um dos gols da Ponte e 2 do Roger. O Gerson Magão que um dia vestiu a camisa da Ponte Preta. E vem bola para a equipe do Ituano, da equipe da Ponte. Arthur no peito pro Fecim, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga, tira a bola, volta pra Macaca. Leonardo queimou dali, bateu pro gol. Jefferson Paulino. Espalma o goleiro. Jogadaça da Ponte. O Leonardo pegou de primeira. Quase o gol da Ponte, escanteio pra Macaca, André. E no rebote da zaga de primeira, Leonardo pegou. A bola tinha endereço certo. No canto baixo direito, Jefferson Paulino se esticou todo para salvar aquele que seria o segundo gol da Macaca no jogo. É escanteio lado direito para a Ponte, 62, Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca. Elvis pra bola, 38 passados deste primeiro tempo. Tá 1-0 para Macaca, o próprio Elvis marcou. Escanteio, levantamento na boca do gol. Sobre Magrão para tirar de cabeça, a bola volta. Fábio Sanches, Matheus Silva, fez sim, tudo isso de cabeça, viu? Chegou ali o Jimenez, de cabeça também. Leonardo ganha de cabeça pra Ponte, toca a bola pro Alisson, agora foi com o pé, virou, trabalhou pro Elvis, de primeira pro gol, pra fora ela saiu. Ô André, só pra arrumar aí, você tá fazendo confusão. Aquele Magrão que fez gol em 2012 era zagueiro. Esse Gerson Magrão aí jogou na Ponte Preta em 2018. Isso mesmo. Né? Né? Esse foi aquele de 2018. Aquele Magrão que jogou na Ponte, depois jogou William no Cruzeiro, Magrão. era o William Magrão, inclusive estava na Portuguesa. Há 2 temporadas atrás, ele é zagueiro aquele. Foi ele que fez um dos gols contra o Isso. Corinthians nas oitavas de finais do Campeonato Paulista. Isso. Em 2012, a Ponte tirou o Corinthians no Pacaembu. Isso, o goleiro era o Júlio César, Era né? o Júlio- Inclusive foi o jogo Era que esse fez mesmo. o Júlio César sair do Sair do Corinthians, Corinthians. para a entrada do Cássio. Para a entrada do carro. Isso, então Exatamente. aquele era o William Magrão. Né? Aí a Ponte foi para a semifinal com o Guarani e acabou perdendo por 3-1. É verdade. Então aquele era o William Magrão e não o Gerson Magrão. Gerson Magrão jogou na Ponte em 2019. Bola para a equipe da Macaca, Bernardo pra bola, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai ficar lá na ponta direita. Quase 40 passados deste primeiro tempo. Tá 1-0 pra Ponte, Fábio Sanches, cutuca. A bola vai ficar pro Jefferson Paulinho, que fez uma defesaça há pouco. Sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. O João Batista de Paula tá mandando um abraço aqui para todos nós. Ô João, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Dulce Urbano. Esse gol saiu na hora certa, tá dizendo ele aqui. Osmar Dangar também, olha a Ponte. Naldi, tocou, bola pro Luca, vai fazer, bateu pro gol, pegou o goleiro. Impedido. Mas não tá valendo nada. O Luca apareceu na frente do Jefferson Paulino. O auxiliar número 1, o Michael Stanislau, marcou o impedimento do ataque da Ponte. Estava, né, André? Estava assim, bem à frente o Luca. A zaga do Ituano parou. Stanislau, que corre aí nas sociais, marcou impedimento. Continua 1-0 para Macaco. Uma pintura de gol de Elvis. Informação para Store Colchões. O Osmar Dangar, né, ele tá respondendo aqui que o Dulce Urbano diz que o gol da Ponte saiu na hora certa. Aí ele fala aí, eu tô contigo, viu, Osmar? Ele fala, todos os gols da Ponte saem na hora certa. Renata Dalgalo tá com a gente também. Carlos Ribeiro, que diferença quando o time joga com meia de ofício, hein? E que meia! O que tá jogando é brincadeira. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho também tá ligado com a gente, preocupado aqui com a contusão do Norberto. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. 41:40. 3:20 mais acréscimos para terminar o primeiro tempo. Te contei, não majestoso. 30ª rodada Série B Brasileirão. Ponte está na frente. Elvis cobrando falta, 26 do primeiro tempo. Ponte 1, Ituano 0. Carlos Cossato. Meu momento, meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora,
Pode ter certeza, não foi eu que fiz. Vem Ituano, bola aqui pela ponta esquerda, Mário Sérgio sai na ponta, vem pro meio, vira o jogo, toca a bola pro Bremer, cruzamento, toca de cabeça pra trás, vai sair o gol do Ituano, pro gol do Ituano. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Troca de passes de cabeça na grande área da Ponte. A bola foi lá na ponta direita, o Léo Ceará cruzou, a bola veio aqui pro Bremer, toca de cabeça, meteu a testa na bola, mandou a bola pro fundo da rede. Tá empatado o jogo, tá empatado o jogo, tá empatado o jogo, um pra Ponte, um pro Ituano. O Bremer foi quem deu assistência. Quem fez o Foi gol? o meia dúzia, o Mário Sérgio. Mário Sérgio, é isso? Ele que fez o gol? Ele que fez o gol. Mário Sérgio, camisa número 6. O toque de cabeça foi do Bremer pra ele e o Mário Sérgio. Rapaz, lateral esquerdo apareceu lá no meio da zaga e cutucou a bola pro fundo da rede. Acho que até essa bola passou debaixo das pernas do Kaique França. Foi morrer no fundo da rede. Tá empatado, Ituano perigoso. Um pra Ponte, um pro Ituano. Printa a tela aí, André Luiz. É, como você bem disse, o cruzamento do Léo Ceará, a ajeitada do Brenner de cabeça e de cabeça também mergulhou o Mário Sérgio, camisa meia dúzia, colocando a bola no meio das pernas do goleiro Kaique França, que estava saindo do gol. Tudo igual no estádio Moisés Lucarelli. Mário Sérgio, meia dúzia. Agora, Ponte 1, Ituano também 1. Já já o Frank vai falar porque o Ituano vem. Bola aqui pro time do Galo de Itu. Trabalha, passe no meio, vai ficar pro Kaique França sair do gol pra ficar com ela. E aí, Frank? Tomamos o gol no momento que a Ponte tava melhor no jogo, né? O futebol tem umas coisas que são inexplicáveis, Carlos. No momento em que a Ponte começava a exercer domínio, toma um gol. Foi uma bobeira, erro de posicionamento, Carlos. Mas a Ponte tem que tomar muito cuidado com o ataque do Ituano aqui pelo lado esquerdo. Eles estão descendo para cima do Norberto e estão levando uma vantagem. Esse lateral esquerdo desce muito bem. O Alisson precisa ter um pouco mais de atenção aqui, Carlão. Como nós sabíamos, Carlão, jogo difícil, mas ainda continua querendo a vitória da Macaca, hein? É o 26º gol que sofre a Ponte Preta na competição e é o 33º gol que marca o Ituano no jogo. O Mário Sérgio fez o seu segundo gol com a camisa do Galo de Itu. É falta pra Ponte, o Elvis só que bateu com a bola rolando, segundo o árbitro do jogo, e vai ter que voltar. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Elvis, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte. 45 minutos, 30 segundos do primeiro tempo. Levantamento na boca do gol, a zaga tirou, voltou pro Fecim. Vai fazer, bateu pro gol. Jefferson Paulino. Rapaz, que defesa. Sensacional, fantástico. Escanteio pra Ponte, André. E o detalhe que o Fecim pegou na rebatida da zaga um pombo sem asa. De perna esquerda, chutou no ângulo superior direito de Jefferson Paulino, que fez um verdadeiro milagre, espalmando pela linha de fundo. É escanteio lado esquerdo, favorece a Ponte. Finalzinho do primeiro tempo, mais um aponta o árbitro. Vamos até a 46 nessa primeira etapa. Continua a Ponte 1, Ituano também 1. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. O jogador da equipe do Ituano, o Jimenez, estava sendo atendido ali, já passamos de 46, o juiz vai ter que dar mais um, né? Porque vai ter escanteio para o time da Ponte, para fazer a cobrança ali pelo setor de ponta esquerda. Elvis para a bola, sexto escanteio no jogo, terceiro para a Ponte. Vai Elvis para fazer a cobrança do escanteio. Que defesa fez o Jefferson Paulino, hein? Elvis para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Arthur pega na zaga da equipe do Ituano, vai sair aqui na ponta direita. O Leonardo vem, busca essa bola. A bola sai para lateral. O árbitro tá dando bola para a equipe da Ponte, tá dando bola para Macaca. Ele vai terminar o jogo. Quer ver?
ele vai terminar o jogo para não ter problema. É lateral para Ponte, bola para o Bernardo. Chegamos a 47 minutos passados deste... vai pegar a bola, sabia. Ficou em dúvida de quem que era a bola. E aí ele vai lá e acaba. Aponta o centro do gramado. Rafael Rodrigo Klein, 32 anos, professor. Final de primeiro tempo, um para Ponte, um para o Ituano. Tô devendo teaser ainda, ô Felipe? Então, solta aí, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vamos ver se tem saída aqui dos jogadores no gramado, no estádio Moisés do Carelli. A gente aguarda aqui, chama mais um teaser. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. E aí, Felipe, agora matamos? Acabou? Mais um só? Só mais um pra terminar? Elvis. Depois do Elvis, você coloca o teaser. É o jeitinho mesmo. Bate na Joanete pra entrar naquele cantinho ali na forquilha, Elvis? Olha, a gente tem treinado bastante, né? Ultimamente está saindo algumas faltas. Hoje eu fui feliz, consegui bater onde eu queria. E difícil, porque a barreira anda ali e estava muito perto. Quero dedicar esse gol pro meu pai, que passou por uma cirurgia aí recentemente. Deco, lá de Janiópolis, e que Deus abençoe aí. Se Deus quiser, vamos ver o que o professor tem para falar, pra gente voltar ao segundo tempo e fazer um melhor segundo tempo e sair com a vitória, que é o nosso pensamento dentro de casa. Valeu. Tá aí, esse Elvis passando pelo microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior, Carlos Corsato. Elvis, autor do gol da Ponte. Vamos ouvir o autor do gol do Ituano, meia dúzia, Mário Sérgio. Como é que é esse entrosamento com o centroavante, com o Breno, que acabou de chegar? A gente entrosou pela comunicação, né? O Breno é um cara, gente fina, então a gente conversou ali, eu gosto de entrar na área. E de elemento surpresa, ele viu, pôs a bola pra dentro e eu consegui finalizar. Como a gente pode projetar pro segundo tempo, Ituano? Cara, a Ponte é um time forte, tem jogos que tá invicto aqui em casa, mas a gente encaixou agora no final, eu creio que a gente consegue a virada. Obrigado. Tá aí esta palavra de Mário Sérgio, camisa meia dúzia do Ituano, autor do gol de empate do Galo de Itu. Eu confirmo você o placar. Intervalo de jogo, estádio Moisés do Carelli, com gol de Elvis aos 26 da primeira etapa e Mário Sérgio aos 42 da primeira etapa pelo Ituano. A Macaca empata com o Ituano em 1-1. Eu volto o comando a você, Carlos Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Vamos correr aqui, ô Francisco, seu destaque, a sua manchete deste primeiro tempo, um pra Ponte, um pro Ituano. Belíssima partida de futebol, Carlos. Só vou destacar um ponto aqui. Não estou gostando da arbitragem, principalmente parte disciplinar. Tá demorando demais para dar falta, deixando falta passar e não tem cartão pra galera, hein? O gol do Ituano, né, foi meio esquisitão, né? O Matheus Silva tava lá, atrapalhou o Kaique, né? A bola passou debaixo das pernas do Kaique, mas não foi uma falha, né? Foi... Não, Carlos, na frente dele, né? Na verdade, a gente sempre fala assim, o gol sai a um erro. Tá, tudo bem. Houve ali um erro de posicionamento dos nossos dois zagueiros, mas a gente tem que entender que é uma jogada muito bem articulada. A gente viu a entrevista do Mário Sérgio aí, os jogadores dentro de campo se comunicam. E ele trocou posição com o centroavante. Isso acaba, Carlos, distraindo a nossa zaga e ele aparece livre ali pelo meio para entrar e receber o passe do companheiro, que é o centroavante que estava deslocado para o lado esquerdo, Carlos. Esse Francisco, Roberto Santos, NX Giovanni, Severino Francisco da Silva, Donizete Silvério da Silva, Renan Bertagnoli, Hudson Batagim, como é gostoso ver o Elvis jogar, tá dizendo ele aqui, e o Zé Nildo, tá aqui secando a macaquinha, não Zé. Vivi Vicente, isso no YouTube. No Facebook, Vivi Vicente, Luiz Augusto Duarte Simas, Osmar Dangar, Wilson Correia, Lula dos Santos,
Jogo difícil, zaga indecisa, lado esquerdo da Ponte, tem que marcar mais. Júnior Souza, fazia tempo que não viu um gol de falta da nossa macaca. Roberto Santos, quando a Ponte estava melhor, levou o gol. Falamos aqui na transmissão, gol bobo, tá dizendo ele aqui. O Fernando Beluomini também tá ligado conosco, valeu. Todo mundo que tá ligado aqui na nossa transmissão. O Carlos Ribeiro também tá ligado com a gente. Vamos pro intervalo, você que tá conosco nos parceiros, Portal Araraquara News, Notícias do Esporte, MS Web Rádio, Rádio Futebol na Canela, CIN Central Interativa News e Web Rádio Bariri. Intervalinho, 3 minutinhos, voltamos com o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior e os comentários de Frank Francisco pro que foi o primeiro tempo de 1 pra Ponte, 1 pro Ituano. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior, para você ligado com a gente, 10 da noite, mais 27 minutos. Ô Frank, vamos falar aqui um pouquinho desse jogo para mais um intervalo daqui a pouquinho, a gente tem 2 minutos aqui. Ponte Preta fez o gol quando o Ituano estava melhor em campo
e tomou o gol quando ela, a Ponte, estava melhor que o Ituano. Coisas do nosso futebol, não é mesmo, Frank? Futebol é encantador por esses detalhes, Carlos. Mas eu queria ressaltar aqui, Carlos, a excelente partida que nós estamos acompanhando hoje, hein? Muito boa a equipe do Ituano, marcando a Ponte em cima, Carlos. O gol sai de uma jogada individual do Fecim, né? Que sofre a falta. Uma jogada em que ele sai da ponta, vem pro meio e sai costurando. E a batida de falta do Elvis não teve como não nos lembrar do mestre de cá. Foi sensacional. Fecim, vou tirar o chapéu primeiro pra você, amigo. Que jogadaço. E pro Elvis, tirar o chapéu. Me lembrou de cá, amigo. Que saudade, Carlão, de ver um gol de falta e batida com tanta maestria. Ele posiciona bem o corpo, ele tira o peso da bola, Carlos, coloca jeito nela, que é aquilo que a gente fala do efeito, né? Ela pega no pé da trave, vai morrer dentro do gol, e você foi muito feliz. O Jefferson Paulino pagou de estátua, não tinha o que fazer, Carlão, não sei buscar no fundo da rede. Carlos, um belo jogo, e eu tava aqui pensando, Carlos, no problemão que o Hélio vai ter. Mas o Hélio precisa, Carlos, fazer uma mexida tática no time da Ponte. Tirar um pouco o Luca daquela briga com a zaga ali do Ituano e fazer com que o Fecim, o Luca, comecem a trocar posição e produzir espaço para o Elvis na meia cancha. Principalmente quando a Ponte estiver descendo, enfiar o Léo na frente para que o Elvis possa recuar e fazer o lançamento dessas bolas, Carlos. Porque o jogo está muito bem estudado, Carlos. O treinador do Ituano armou a equipe do Ituano muito bem. Gostei muito da meia cancha do Ituano, Carlos, fazendo uma marcação ferrenha no Elvis, no Alisson. O Alisson está muito marcado e o Alisson hoje vai precisar doar um pouquinho mais de sangue, Carlão. Ele tem que acompanhar, ajudar o Bernardo aqui pelo lado direito, que esse lado esquerdo do Ituano é muito forte com o Mário Sérgio. E, Carlos, me ajuda aqui, esqueci o nome do atacante do lado canhoto aqui. Vinícius Jaú. O Vinícius Jaú. Tá dando um trabalhão esse lado esquerdo aqui, sim, bem forte do Ituano. Mais uma bela partida, Carlos. Adorei o jogo. E a Ponte é esses detalhes, Carlos. E dá uma ligadinha ali no Matheus Silva, no Fábio Santos, que hoje pra mim tô meio desligadinho. O Felipe Amaral no final do primeiro tempo parece que deu uma acalmada. Mas ele hoje tava meio fora de sintonia, Carlos. Louco pra entregar paçoca o Felipe Amaral. Bom, 10 da noite, 30 minutos. Vamos pra mais um intervalo aqui. Daqui a pouco o Frank Francisco vai dizer se o Hélio dos Anjos deve mexer novamente. A Ponte fez uma alteração a 33, o Bernardo entrou na vaga do Norberto, que saiu contundido. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação.
Futebol interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Bom, são 10 da noite, mais 33 minutos. Ô Frank, a ponte tá voltando. Se você fosse o Hélio dos Anjos, você faria alguma alteração? Ô André, rapidinho, o banco da Macaca, por favor, rapidinho. Luan, Thiago Oliveira, Moisés Ribeiro, Bárcia, Ribamar, Nicolas, Cássio, Jean Carlos, Echaporã, Fraga e Bruno Alves. E aí, esse banco da Ponte Preta aí, você faria alguma alteração? Lembrando que o Bernardo já entrou no time, né? Ô, Carlos, eu não mexeria no time da Ponte. Eu faria uma mudança tática aqui, vamos ver se ele vai fazer. Ele precisa produzir espaço para o Elvis poder jogar e ver uma troca constante ali do Fecinho e do Lucas, invertendo o posicionamento dos dois, aproveitando essa habilidade do Fecinho entrando por dentro. Mas assim, só tática. Não mudaria nome, não. Eu não vejo essa necessidade, pelo menos por enquanto, Carlos. Peça você não mexeria? Não. Pelo que a gente tá vendo aqui, né, André? Parece que não tem mesmo alteração, né? Parece que não mexeu, não. O Hélio dos Anjos vem com a mesma equipe para a segunda etapa. Vamos aguardar o Ituano. Agora, vamos combinar, né? E os jogadores do Ituano, eu tô achando que esses caras são os reservas. Os titulares, cara, estão fazendo exercício ali antes de começar o segundo tempo. Primeira vez que eu vejo isso, é uma coisa inusitada. Os caras estão fazendo exercício ali, o preparador físico do Ituano coloca os caras para fazer exercício no intervalo do jogo. Rapaz, já entra daquele jeito, né? O José Nildo tá ligado com a gente aqui. Fala, Zé, obrigado aí pela participação, rapaz. Tá secando a ponte aqui. Mas eu acho que não vai dar pra você não, mas tudo bem, um abraço. Obrigado aí pela participação. Fábio de Almeida tá dizendo que vai ser 3-1 pra Ponte. Roberto Santos, que diz que a Ponte tomou um gol bobo. Aproveitar e mandar um abraço rápido para Lucas de Souza, grande narrador, amigo nosso, companheiro, e também para o nosso querido Albert Cavalcante. Grande abraço para Lucas de Souza, Albert Cavalcante, transmitiram mais cedo a vitória do Guarani 1-0 para cima do Operário. Vai começar o jogo no segundo tempo. Luca vai tocar na bola pro time da Macaca. Luca vai tocar na bola, a bola vai rolar para o segundo tempo. Seja bem-vindo, você torcedor pontepretano. Torcedor pontepretano em todo o Brasil, seja bem-vindo você na nossa live no Facebook e no YouTube. Futebol Interior, são 2 canais, hein? Futebol Interior, Futebol FI. Vai começar no segundo tempo. Rafael Rodrigo Klein, 32 anos, é professor, Rio Grande do Sul. Vai autorizar, apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vai, Macaca! Vai, Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, a bola pro Fecim. Sobe a zaga do Ituano, tira a bola, volta pela direita. Trabalha a bola no time da Ponte, bola com o Arthur. Arthur volta a bola para Macaca, trabalha a bola para Leonaldi. Leonaldi para Fecim, perna esquerda, Leonaldi, Arthur. Arthur volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Fábio Sanches, zagueiro da Macaca, camisa número 27. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. O Ituano com o seu uniforme rubro-negro, camisa rubro-negra, meias rubro-negras. E o calção preto do time do Ituano. Bola para a equipe da Macaca. Ponte atacando para o gol do portão de entrada, defendendo o gol da linha do trem do estádio Moisés Lucarelli. Quase 5 mil torcedores, mais ou menos, né? No estádio Moisés Lucarelli. Torcedor do Ituano também comparece. Os 2 ônibus ali de Itu para acompanhar o time do Galo de Itu. Informação no ar, vai, André. O detalhe que as 2 equipes são as mesmas para a segunda etapa. Ponte e Ituano, só aquela alteração no primeiro tempo da Ponte. O Bernardo entrou na vaga do Norberto a 33, Norberto que saiu contundido, bola para Ponte. Olha o Arthur, tentou fazer uma cavadinha ali pro Fecim. A zaga da equipe do Ituano chega para tirar com o Rai Ramos. E aí toca no Fecim, sai para lateral. É lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vem o time da Macaca, bola aqui pro campo de ataque. É pro Luca, vai bater pro gol, furou. Chegou a zaga para completar e tirar. Aí completa ali o Mário Sérgio, autor do gol da equipe do Ituano. O Lucas chegou na cara do gol e não conseguiu fazer. A bola volta pro Arthur. Chuteiras brancas do Arthur, que marra, hein? Toca a bola para Felipe Amaral, tocou errado, Felipinho. Erra um passe ali, não pode errar, né? E vai ter que fazer falta ali para cima do jogador da equipe do Ituano, que vem, ganha a bola. O Bremer foi pro chão, falta.
Falta, o jogo tá parado, falta para a equipe do Ituano fazer a cobrança meia direita, campo de ataque, André. E foi o Matheus Silva cometendo a falta em cima do camisa número 9 da equipe do Ituano. O árbitro, o Sr. Klein, apenas olhou, apenas marcou a falta e não deu amarelo para o jogador da Ponte. Informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Jogador da equipe do Ituano continua caído. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. O Bremer já tá de pé. Centroavante da equipe do Ituano, ele que deu assistência pro gol do Mário Sérgio. O Ituano que empatou o jogo a 42 do primeiro tempo. A Ponte fez gol a 26 com o Elvis cobrando uma falta. E que coisa linda, que pintura. É falta para a equipe do Ituano. Bola aqui pela meia direita. Gerson Magrão é o 10 dos caras. Tá todo mundo fora da grande área. O Magrão dá uma cavadinha. Levantou, tocou na boca do gol. O Alisson mete a testa na bola, tira. A bola volta, ganha pra Ponte. Bola pra Bernardo. Tá lá na ponta direita o Bernardo. O árbitro não tá dando nada pra nós não, hein? Deu lateral pra equipe do Ituano. E foi falta. Lá na ponta esquerda. Mas o juizão não deu. Só deu lateral. Lá perto do Povo. Próximo ali da faixa da torcida jovem. Perto da Serponte, da Ponte errou, da torcida Ponte, amor maior, trabalha a bola lá pela ponta esquerda, vem o time do Ituano, bola com o Mário Sérgio toca, bola para Vinícius Jaú, o Vinícius Jaú vem na marcação, vem ali o Bernardo, agora ele para marcar a falta, é falta para Ponte, fazendo a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa. Felipe Amaral, Gerson Magrão empurrou o Amaral, jogou o Amaral pro chão. O jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Gerson Magrão que jogou na Ponte Preta, e a Ponte tem um jogador que recentemente estava no Ituano, o Matheus Silva, zagueiro que pertence ao Cruzeiro. Foi campeão da Série C com o time do Ituano. O Matheus Silva, camisa 4 da Ponte, jogou no Ituano na temporada passada. Bola para Matheus Silva. Matheus Silva trabalha essa bola para a equipe da Ponte. Ele volta a bola para o Alisson. Alisson para Elvis de primeira. Pro Luca. Pro Elvis na grande área. Vai queimada ali. Bateu pro gol. Jefferson Paulino. Resolveu pegar tudo hoje, hein? Espalma o goleiro, escanteio pra Ponte, André. E o detalhe que o Luca deu uma bola açucarada para o Elvis, que na saída de Jefferson Paulino chutou forte de perna direita, o goleiro espalmou pela linha de fundo, é lado direito, escanteio para a Macaca, vem Bernardo, camisa 13 na bola. Vem ele pra fazer a cobrança, é o Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça, pega Jefferson Paulino. Subiram ali Fábio Sanches e Matheus Silva. O toque foi do Fábio Sanches. E o Jefferson Paulino foi pra ela, fez a defesa, mas tá pegando tudo também hoje, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. O Júnior Souza tá ligado com a gente, Fernandinho Franco de Oliveira. Escreveu pra cima deles, Macaca, o Osmar Dangar, o Carlos Eduardo Lemos Matosinho, diz que a Ponte vai ganhar essa bodega. Júnior Souza, hoje vai dar Macaca 3-1. Renata Dalgalo colocou um quase aqui. O Osmar Dangar também, quase. A Ponte só fez uma alteração no primeiro tempo, 33 do primeiro tempo. O Bernardo entrou na vaga do Norberto, que saiu contundido. O time do Ituano, mesmo os 11 jogadores que iniciaram a peleja. Bola para o time do Ituano. O Jimenez toca essa bola aqui no campo de ataque. O Bernardo tirou de primeira, bola volta de novo para o time do Itu. Bola na ponta esquerda para Mário Sérgio. Toca a bola para Vinícius Jaú. Quase 7 minutos passados deste segundo tempo. Tá 1-1. Olha o Gerson Magrão. Tá na meia esquerda. Trouxe a bola para a perna direita. Rapaz, a sorte aqui, ele tentou dar um drible a mais, o Matheus Silva chegou, tirou, a bola voltou, Elvis, Luca Elvis, o Alisson tá na ponta direita, pede, o Luca na ponta esquerda, pede também, o Alisson viu, tentou fazer o passe, mas aí ele não conseguiu, chegou a zaga da equipe do Galo, de Tu tira, trabalha a bola na ponta esquerda, bola para a equipe do Ituano, e vem os caras, lá na ponta esquerda, vem Ituano, bola com Caio, ele é forte esse Caio, hein, aí chegou o Fábio Sanches,
Veio, ganhou a bola para a ponte na marca de 7 minutos passados deste segundo tempo conosco. Portal Araraquara News, notícias do esporte, MS Web Rádio, Rádio Futebol na Canela, CIN Central Interativa News e Web Rádio Bariri. Um abraço para o Edson Carlos. Edson Carlos, grande Edson Carlos. Amanhã o Edson vai transmitir Flamengo e São Paulo, na quinta, né? Flamengo e São Paulo. Trabalha a bola o time da ponte, bola com o Luca. Tentou tocar pro Alisson. O Alisson falou, pô, Luca, toca pra mim. Aí o Luca falou, pô, você não foi na onde eu toquei. Na verdade, o Luca tocou pro Alisson, né? Mas o Alisson não entendeu, né, André? E o Alisson fez que foi, mas acabou fundo. Ele não foi, Isso. também ficou reclamando e no fim o lance seguiu a favor do Ituano. Continua 1-1, Ponte Ituano no Majestoso. O Erison Fernandes tá perguntando tá quanto o jogo. O placar tá no canto direito aí da tela, viu, o Erison? E bem grande, viu? Tá gigante o placar aí, tá 1-1. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá ligado com a gente. A ponte vem, o Alisson. Passou o Bernardo lá pela ponta direita. O passe vai pra ele. O Bernardo demorou pra ir, né? Demorou demais pra ir. Quando foi, a zaga do Ituano tava firme, forte. Pega essa bola. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. O Guilherme Busson tá dizendo que a Ponte vai vencer por 3-1. Valdir Macedo, vou continuar 3-1 pra Ponte. Silvana Pereira, vamos Ponte, fazer mais um. Obrigado, Silvana, pela participação. O José Nildo também tá ligado com a gente. Valeu, um abraço. Ô João Moreira, eu também acho que você esses emojis aí que você colocou aí pra minha querida macaca, viu, João? Não fala assim da Ponte não, tá? Porque é assim, né, o que as pessoas desejam pra gente, a gente deseja pras pessoas. Então eu acho que você é isso aí também, viu, João? Valeu, hein? Um abraço pra você, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Ituano trabalha a bola aqui pela ponta direita, bola pro camisa número 2, o Raí Ramos, a marcação, Arthur chega, tira. Joga essa bola para lateral, é lateral para a equipe do Galo de Itu fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Na marca de 10 minutos passados, toque eletrônico do Felipe Marques na mesa de som dos Canais Futebol Interior, marcando 10 passado o segundo tempo, 35 para terminar o jogo, tá 1-1, bola para a equipe do Ituano, Raí Ramos, vira o jogo, toca a bola pro Jimenez com Jota, ele vira o jogo na ponta esquerda para Mário Sérgio, autor do gol, tem nome de craque, autor do gol da equipe do Ituano, a Ponte vencia por 1-0, o Ituano foi buscar, a bola volta aqui com o Bernardo ganha, 2 jogadores na marcação, toca a bola para Jimenez com Jota, Jimenez toca a bola na ponta esquerda para Jaú, o Jaú sai da ponta, vem pro meio, chegou o Alisson, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, aí o Alisson ganha essa bola pra Ponte, chegou ali o Gerson Magrão, tira, ele não deu falta lá, não deu falta cá também, tá? O mesmo vento que venta lá, venta cá, bola pro time do Ituano, trabalha a bola pra Rafael Pereira, ele faz o passe, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, e o Arthur deu um bote errado, bola pra Raí Ramos, ele tocou rasteirinho. O Bremer chegou chegando, mas o Kaique foi pra ela, fez a defesa, André. O detalhe é que no cruzamento do Raí Ramos, ele visava a entrada do Brenner. Se antecipou, o Kaique França fez a defesa. Continua 1-1 no Majestoso. Informação para Store Colchões. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo. A bola vai rolando. O tempo passa. O placar do jogo é esse. 11h30. Segundo tempo, 33,5 para terminar o segundo tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. 30ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. No Majestoso, tá 1 para Ponte, Elvis marcou a 26. 1 para o Ituano, Mário Sérgio de cabeça, 42 foi para a rede, tá tudo igual. 1-1. Carlos Costa. Não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. O Ituano vem, contra-golpe gigante pro time do Ituano, bola com o Léo Ceará. Léo Ceará vira o jogo da direita pra esquerda, Bernardo. Mete a cabeça na bola do jeito que deu, porque o Jaú tava ali, ó, com a boca na botija.
para fazer o gol pro Ituano. Escanteio pro Galo de Itu. O detalhe aqui do cruzamento pelo setor direito, a bola passou por toda a grande área da Ponte, último toque do Bernardo, já que Jaú estava atrás, acreditando no lance, a bola foi pela linha de fundo, é escanteio, lado esquerdo, Ituano desce e continua 1-1, Ponte Ituano no Majestoso. Informação para Brumas. Para você que gosta de marcar escanteios, 8 no total, 4 para cada lado. É escanteio para a equipe do Ituano. E desta vez não é o Gerson Magrão que vai, não. É o Rai Ramos, lateral, camisa número 2. Ele que vem para fazer a cobrança, tá lá pela ponta esquerda, do lado da faixa da torcida na Ponte. Chopp levantou, tocou na boca do gol. Kaique dá um soco, tira, a bola volta no meio, vai queimada ali, bateu pro gol. Pega na zaga da Ponte e sai, vai embora. Linha de fundo de novo, escanteio. Bateu ali o Rafael Pereira. Se não pega no Fábio Sanches, ia dar trabalho pro Kaique, hein, André? Ah, tinha endereço certo. No chute do Rafael Pereira, se não pega no jogador da Ponte, iria no canto direito. Muita gente na frente de Kaique França. Mais um lado esquerdo. Escanteio, olha o Ituano. Aí Ramos de novo para fazer a cobrança do escanteio. Quinto escanteio pro Ituano no jogo. Levantou, fechado na boca do gol. Kaique saiu, tirou. O Amaral tira também. O Arthur dá um bico. Tira dali. A bola volta pelo meio. Caio toca de cabeça. A zaga da Ponte tira de cabeça. Caio toca de cabeça de novo. Falhou a zaga da Ponte. Sobrou pro Kaique França. Sai do gol pra ficar com ela. O goleirão da Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Daqui a pouco eu quero a palavra do Frank Francisco. Vem Ponte, fez sim, não toca a bola. Ele passou pelo primeiro, passou pelo segundo, toca a bola pro Arthur. Arthur pra Leonaldi. Leonaldi ganhou pra Ponte, levou vantagem. Trabalhou na ponta direita, o Alisson vira o jogo. Trabalha a bola pra Felipe Amaral. Amaral pra Bernardo. Cruzamento, levantamento na boca do gol pra quem? Pra ninguém. O Rai Ramos vai deixar essa bola sair ou não vai sair? Não vai sair, vai chegar o Luca pra cima dele. O Rai dá um passe, põe bola aqui pro campo de ataque. Fábio Sanches sobe de cabeça, tira. Aí o Bernardo, o Elvis não pega. E quando tocou ali o Jimenez, tocou muito forte pro Jaú. A bola saiu pra lateral. Frank, fala do jogo aí, meu querido. Quase 15, segundo tempo, 1-1, Ponte Ituano. É uma partida que continua aí equilibrada. Carlos Ituano tentou responder agora. A Ponte exerce uma pressão agora, nesse momento do jogo. Como imaginávamos, Carlos, o Hélio está empurrando um pouquinho mais o Fecim para o meio, pedindo a descida do Arthur, para sobrar espaço para o Elvis, né? Eu só estou um pouco preocupado com a marcação do Bernardo, Carlos. Não estou gostando, não. O Guilherme Busson está perguntando se o Eliel está no banco. A resposta é não. O André Luiz já passou o banco da Ponte há pouco. O Osmar Dangar, só não me venha com Bárcia ou Echaporã. Esses estão no banco. O Osmar diz aqui que ele colocaria Fraga, Nicolas e Ribargol. Daqui a pouco o nosso comentarista vai falar. Tá na hora do Fraga entrar, ajudar na marcação e liberar os atacantes. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá falando. Leonaldi pro Luca, na ponta direita virou, trabalhou pro Bernardo, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. Ele bate. Bateu fora, ela saiu de fundo, tiro de volta pro Ituano, André Luiz. Chute forte pro Bernardo, a bola passou à direita do goleiro Jefferson Paulino, foi embora. Quando nesse momento o técnico Hélio dos Anjos chama o camisa número 14, Ribamar, e também o 32, Fraga. Daqui a pouco duas alterações na Macaca. 32, Fraga e o Ribamar, 14. E aí, Frank, o pessoal aqui na live tá pedindo Fraga, Nicolas e Ribamar. Dos três, 2 estão ali para entrar. Já você vai falar, vem Ponte, bola com o Alisson, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Foi falta, né, velho? E aí, como ele não levou a vantagem, o árbitro parou para marcar. E aí, Frank, Ribamar e Fraga. Hoje tá uma sintonia fina, né? Arquibancada, treinador. Hoje tá bacana, Carlos. O Alisson, né? Parece que tá saindo. Carlos, ele precisava mexer, Carlos, dar uma oxigenada. E o Ribamar é o cara do gol, né, Carlão? A gente precisa ter um centroavante para incomodar lá. E eu tentaria botar o Lucas pela beirada, Carlão. Eu gosto do Lucas fazendo esse tipo de deslocamento. Vamos ver, né, como é que vai ficar.
Ele vai mexer no esquema tático do time da Ponte aí pelas alterações, hein? Daqui a pouco o André vai falar, porque o Ituano também vai mexer, né? Quando tiver condições, pode ir, viu, André? Pode chamar. Mudou. Então vai, mas vamos ver se dá para bater essa falta aqui. Elvis vem para fazer a cobrança da falta para Ponte. Bom, na Ponte tá fácil, né? Entraram... Saiu, foi embora o 19, o jogador Felipe Amaral para a entrada do 14, Ribamar. E a Ponte vem, olha o levantamento, toque na boca do gol, cobrança de falta do Elvis pro Luca de cabeça pra fora. Passa, vai embora, o Elvis na cobrança de falta, é sensacional, o Luca meteu a cabeça na saída de fundo, tiro de volta para a equipe do Ituano fazer a cobrança, agora vai. Vamos lá com as alterações da Ponte Preta primeiro, André. Vamos lá, foi embora o 19, Felipe Amaral para a entrada do 14, Ribamar, e foi embora 25, Alisson para a entrada no 32, o Fraga. Mais 2 alterações, a terceira processada pelo técnico Hélio dos Anjos. Já te confirmo o Ituano, ou as mudanças do Ituano. Beleza. Bom, na Ponte saíram o Amaral e o Alisson, entraram Fraga e Ribamar. Ele muda o esquema, viu, Frank? Vai pro 4-3-3 a Ponte agora. Ele vai ser ousado, né, Carlos? Precisamos ver como vai reagir a equipe do Ituano agora, né, Carlos? A partida tá muito boa, Carlos. A Ponte tá com uma leve supremacia no jogo. Vamos ver se confirma. Torcer para as 2 alterações darem certo, né? Fraga foi muito bem no jogo passado. Tomara que entre no mesmo nível do jogo passado, Carlos. E a Ponte vem, bola aqui com o Arthur. Ganha a bola, ganhou boa bola o Arthur. Tocou a bola ali pro Elvis, tá na ponta direita, fez o passe de calcanhar, hein? Bola aqui pro Bernardo. Bernardo tá na direita, trabalha a bola para Matheus Silva. Vai ter que jogar a bola para fora, porque o capitão do Ituano, camisa número 3, o Rafael Pereira, tá no chão. Tá caído, sentindo ali o peito. Mudou. O peitoral. E vai ser atendido pelo DM do Ituano. Vai lá, André. 2 alterações processadas pelo técnico Carlos Pimentel na equipe do Ituano. Foi embora o 11, Vinícius Jaú, para a entrada do 17, o Vinícius Paiva. E foi embora o camisa número 9, Brenner, para a entrada do 19, Krigor. Krigor está no jogo. Foi embora o jogador 9, Brenner. E 17, Vinícius Paiva está no jogo, foi embora o 11, Vinícius Jaú. Informação para Prone Alimentos. Saiu o Jaú, entrou o Paiva, saiu o Bremer, entrou o Krigor no time do Ituano. Camisa número 3 ali tá caído numa jogada, o Rafael Pereira, numa jogada com o Ribamar. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Conosco, Portal Araraquara News, notícias do esporte, CIN Central Interativa News, Web, Rádio Bariri, MS Web Rádio e Rádio Futebol na Canela. Bola pra Ponte, Elvis fez o passe dentro da grande área, chega a zaga da equipe do Ituano pra tirar, o Vinícius vai correndo atrás da bola, o Elvis vai tocar essa bola aqui pro Fábio Sanches, tá com gás ali o Krigor, camisa número 19, aí o Kaique França meteu o pé na bola, tirou, a bola voltou na ponta direita, tira a zaga da equipe do Ituano, a bola volta pro Fraga, ganha pra Ponte, toca a bola pro Fecim, tá na ponta esquerda, ele vira o jogo, trabalha a bola pro Elvis, cruzamento, levantamento na boca do gol, pro Ribamar, sobe a zaga da equipe do Ituano, tira. Aí chegou o Rai Ramos, tira essa bola, joga a bola para lateral, mas o árbitro tá pegando uma falta do Elvis em cima do Rai. O jogo tá parado e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa. Chegamos a quase 21. Segundo tempo de jogo, faltam 24 mais acréscimos para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 30ª rodada. Ponte, Ituano, Ponte empatam, tá tudo igual, tá 1-1. Não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. Mudou. Vai. Mudou, terceira alteração processada pelo técnico Carlos Pimentel na equipe do Ituano. Desta vez, por contusão, foi embora o 3, Rafael Pereira, para a entrada do 15, o zagueiro Lucas Dias. Confirmando o 15, Lucas Dias, zagueiro, tá no jogo. Foi embora Rafael Pereira, era o capitão da equipe, o camisa 3, machucado. Informação para Pizza do Dadá. Caramba, o Ribamar pegou ele de jeito, hein? Não aguentou não. O Lucas Dias tá no jogo, na vaga do capitão do time, o Rafael Pereira, que saiu contundido. Já o Frank vai falar aqui das alterações da Ponte, as alterações do Ituano também. Matheus Silva vai virar o jogo da ponta direita aqui pra ponta esquerda, pro Arthur, vai subir de cabeça. Rai Ramos
mete a cabeçana na bola, tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio pra ponte, André. Último toque do Rai Ramos pela linha de fundo, é escanteio para Macaca, lado esquerdo. Vai chegando por ali o camisa número 62, Elvis na bola. Sempre ele para fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda, quinto escanteio da ponte do jogo. Elvis pra bola, levantou, toca na boca do gol, Fábio Santos. Toca de cabeça, mas o árbitro tá marcando ali o toque de cabeça do jogador do Ituano. Me parece que quem tocou na bola foi o camisa número 4, Bernardo, pela linha de fundo. É mais escanteio, lado esquerdo, Elvis na bola. É o sexto pra ponte, Elvis pra bola. Levantou, fechado na boca do gol. Ribamar de cabeça pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Metade do segundo tempo. Ô Frank, fala aí do jogo. Quase 23, um pra ponte, um pro Ituano. Carlos, a mexida do Hélio foi muito interessante. A ponte tá se efetivando, Carlão. Mas tem que tomar cuidado com essa jogada. Olha aí o Ituano no contra-ataque. Vem o Caio, ele é forte, veio camisa número 8, tocou pro Rai Ramos, levantou, tocou na boca do gol, Bernardo, tira de cabeça, e ali a ponte não pega a segunda bola, Luca veio pra marcação, levantamento na boca do gol, Matheus Silva tira, vai dar contra-gol pra ponte, quem sabe bom, contra-gol pra Macaca, e o Elvis agora errou o passe. Esse não era pra errar, né? Tinha Fecim na ponta esquerda, tinha o Ribamar no meio, e ele errou o passe e a ponte perdeu um bom contra-golpe agora. Frank, siga. Ele quis apostar na velocidade do Ribamar. Ô Carlos, ele conseguiu arrumar espaço pro Elvis jogar, né? E a ponte melhorou muito a questão da meia cancha. Mas o árbitro, não sei os jogadores em campo. Eu estou extremamente irritado, Carlos. A parte disciplinar desse árbitro é terrível. O Ituano faz falta toda jogada e não tem cartão. É muita manha no jogo, é muita matreiro, sabe? Eu não gosto desse tipo de arbitragem. Esse é o jogo de número 34 entre Ponte Preta e Ituano. Até aqui 14 vitórias da Ponte, 10 empates e 9 derrotas. A Ponte marcou com esse 53 gols e sofreu 44. E o Ituano vem, bola aqui pro campo de ataque, Léo Ceará tocou na grande área pro Krigor, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado. Na hora do agora era o Vinícius que tava por ali, foi travado, linha de fundo, escanteio pro Ituano. André. E o Krigor chegou chutando forte, chegou por ali a zaga da ponte, tirou pela linha de fundo, é lado direito, favorece a equipe do Ituano, escanteio continua 1-1 no Majestoso. 12º escanteio no jogo, empatado também agora em escanteios, 6 para cada lado, terceiro escanteio no segundo tempo para a equipe do Ituano, foram 3 no primeiro tempo, 3 agora no segundo, 12º escanteio no jogo, quase 25 passado o segundo tempo de jogo, dá 1-1 o jogo é perigoso, o jogo tá aberto, Gerson Magrão, cobrança do escanteio, fechado na boca do gol, Arthur, mete a cabeça, tira a bola, volta para Rai Ramos, tá na ponta esquerda, vira o jogo, toca a bola para Gerson Magrão, tentou fazer uma jogadinha aqui, ensaiada com o Rai Ramos. O Arthur foi bem, hein? Foi bem na bola, tirou, jogou a bola para a lateral. É lateral para a equipe do Ituano fazer a cobrança na marca de 25 passados desse segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Trabalha a bola o time do Ituano pela ponta esquerda, a bola ali pro camisa número 17, o Vinícius perdeu, recuperação de bola pra ponte, olha o Bernardo, a ponte tem uma dificuldade, né, pra sair ali, a ponte tá perdendo a velocidade, não consegue sair, o Bernardo escorregou, a bola ficou pro Jefferson Paulino, sai do gol pra ficar com ela, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Prone Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Bom, você jogando na Betchamps, fazendo o seu primeiro cadastro, coloca lá Futebol Interior, você vai ter R$20 para você apostar no que quiser, tá? Vintão no seu primeiro cadastro, bola pra ponte, olha o Ribamar de bicicleta, Ribamar. Mas tava muito fora do gol, né? Ela saiu de fundo sem perigo. Tiro de volta pro Jefferson Paulino, André. O detalhe é que o Ribamar tentou dar aí uma meia bicicleta, a bola passou à direita de Jefferson Paulino. Tiro de meta para Ituano, continua 1-1 no Majestoso. Informação para Ovo, Satoshi.
Amanhã tem Flamengo, São Paulo e Flamengo. Você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior, a MS Web Rádio, a Rádio Futebol na Canela, CN Central Interativa News. Todo mundo vai transmitir esse jogo e você vai se ligar nos canais Futebol Interior. Bola pro Leonaldi. Leonaldi toca a bola aqui pro Bernardo. Na ponta direita. Foi falta. Foi falta. E ó, falta pra cartão, né? Se não der cartão, tá de sacanagem o juizão aí. E pelo jeito não vai dar, não. Falta do camisa número meia dúzia do Ituano, o Mário Sérgio, autor do gol do Ituano, em cima ali do Leonaldi. Acabou pegando na passagem o jogador da Ponte. É pelo lado direito, favorece a Macaca. Continua 1-1 no Majestoso. Informação para Bebidas Poti. 27 minutos, 30 segundos passado o segundo tempo de jogo. O Luca tá pedindo cartão lá insistentemente pro árbitro Rafael Rodrigo Klein. 32 anos, ele é professor Rio Grande do Sul. É árbitro da nova safra da CBF. 8 jogos até aqui na Série B. 4 como 4 árbitro e 4 como árbitro. Esse é o 5º jogo dele como árbitro no jogo. 2 vitórias do mandante até aqui, uma derrota e um empate. Por enquanto vai dando outro empate. Elvis para fazer a cobrança da falta para a equipe da Macaca. Vem Elvis para a bola, lá do lado do Povo. Elvis para a bola, levantou forte. Arthur sobe de cabeça, o Gerson Magrão. Tirou ali, a bola pegou nele, né? Aí chegou o Vinícius, tirou. Chegou ali o Raí Ramos. Ele que tira. A bola volta na ponta esquerda. Bola pro Fecim de novo. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Depois que entrou o Ribamar, a Ponte tá cruzando todas. Aí o Fábio Sanches ganha essa bola pra equipe da Ponte. Trabalha a bola na ponta direita. Bola pro Elvis. Ele sai da ponta, vem pro meio, vai trazer a bola na ponta esquerda. Passou. Bom passe lá pro Leonaldi. Leonaldi vem na marcação pra cima dele o Mário Sérgio. Ele volta essa bola um pouco mais atrás. Bola pro Elvis. O Fábio Sanches tá pedindo a melhor colocação. É o Fraga que tá aqui no meio. Círculo que divide o gramado. O Fraga ganha essa bola para a equipe da Ponte. Vem na marcação para cima dele o Krieger. Ele toca a bola para o Arthur. Arthur para Fecim. Fecim toca a bola. Fecim toca a bola. Fecim. Bola para Matheus Silva. Matheus Silva para Fábio Sanches. Fábio Sanches para o Arthur. Na risca que divide o gramado. O Arthur domina essa bola com a perna esquerda. Toca a bola aqui um pouco mais atrás no círculo do gramado para Matheus Silva. Matheus Silva para Luca. Aberto mais aqui pela ponta direita. O capitão da Ponte. Trabalha a bola para Leonardo lá na ponta direita. Ele vai virar o jogo aqui na ponta esquerda. Se o Arthur pegar, é boa a jogada. Ele até que dominou, mas não conseguiu tirar, a bola saiu para lateral. É lateral para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. João Batista de Paulo, Osmar Dangara, Alexandre da Cruz, Júnior Souza, Catiane Silva, tá querendo mais um gol. E pra Ponte, Ari Santana também tá ligado com a gente, pessoal que tá aqui no YouTube. Valeu, galera. Obrigado pela sua participação. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp também, o 989893526. 989893526. Ponte ganha essa bola aqui pela ponta esquerda. Vem Fecim, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo. Chegou ali o Raí Ramos, tira, espirrou o taco dele, hein? Mudou o Ituano, vai André. 2 alterações processadas pelo técnico Carlos Pimentel na equipe de Itu. Foi embora o 7, Léo Ceará, para a entrada do 22, que é o João Vitor. E foi embora o 10, que é o Gerson Magão, para a entrada do 16, Kaique. Informação para Brumas. Kaique tá no jogo, na vaga do Gerson Magrão. E o João Vitor, ex-Ponte, tá no jogo, na vaga do Léo Ceará. Lateral cobrado, bola pro Luca, toca de cabeça, sai do gol Jefferson Paulino pra fazer a defesa. Saiu um ex-Ponte e entrou outro, o João Vitor. Só que o João Vitor não tem 1 minuto sequer com a camisa na Ponte Preta. Ele foi contratado no Campeonato Paulista do ano passado, mas não jogou 1 minuto sequer e foi pro Ituano, tá lá desde a temporada 2021. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Agora a Ponte tinha a bola, né? O árbitro tá marcando, tá parando o jogo porque tem jogador do Ituano caído ali. Fazer o quê, né? E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo. A bola vai rolando.
O tempo passa. Chegamos a quase 32, 31 e 40 passados deste segundo tempo. 17, 18 minutos, 20 segundos. Não, 13 minutos, 20 segundos para terminar o jogo. Mais acréscimos, claro, né? Placar do futebol para você: 1 para Ponte, 1 para o Ituano. Carlos Cossa. Meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora, pode ter certeza que não foi eu quem fiz. Bola para a equipe do Ituano na ponta esquerda. Vem ali para disputar a bola. O camisa número 17, o Vinícius. Empurrou ali o Bernardo. Empurrou o Bernardo, foi pro chão. O jogo tá parado, é falta. Ô Frank, fala do jogo aí, meu querido. 32 passado o segundo tempo. 1 para Ponte, 1 pro Ituano. Partida extremamente difícil, Carlos, mas a Ponte ainda continua bem no jogo. É que nitidamente agora a partida está indo para o lado físico, hein, Carlos? As mexidas são estratégicas, né? As substituições do Ituano foram para repor a questão de condicionamento físico e continuar a marcação na Ponte. Mas é a Macaco chegando, Carlão. Vem Ponte, bola com o Elvis, fez o passe no meio. Quem sabe dá certo, certo que dá errado, mas não deu. Deu certo pro Ituano. Jefferson Paulino sai do gol para fazer a defesa. Pode continuar aí, Frank. E a Ponte, Carlos, hoje, no jogo de hoje, enfrenta um adversário que faz uma marcação muito inteligente. E eu não sei, Carlos, mas eu tentaria tirar o Luca e botar o Nicolas. Está com pouco tempo de jogo. Tentar usar velocidade aí, né? Tirar o Luca? Tirar o Luca e pôr o Nicolas. Será? Não, eu tentaria, Carlão. O Ribamar ali tá no meio. Sim, será que não seria melhor? Deixa o Luca aí, pô. O Fecinho tá bem no jogo, Carlão. Tá bem? Tá bem no jogo. Eu hoje tentaria tirar o Luca. E não que o Luca esteja mal, tá, gente? Isso é pra gente tentar ganhar o jogo. Eu tentaria essa alternativa. O Osmar Dangá tá dizendo: esse juiz tá estranho. Júnior Souza, vamos Ponte. E aí, Frank, tá na hora de vencer, diz ele aqui. Frank já falou que sim. O Elvis cansou, tá dizendo o Fernando Rodrigues. Bola pro time do Ituano, aqui pro campo de ataque. Último toque do jogador do Galo de Tu. A bola acaba saindo, vai embora. Lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Bom, Série B, Campeonato Brasileiro, 30ª rodada mais cedo. Guarani venceu o Operário pelo placar de 1-0. O gol foi do ex-Ponte Pretano, Yuri. Fez o 4º gol dele com a camisa do Guarani, hein? E o Guarani momentaneamente sai da zona da degola. Vem o time do Ituano, bola aqui pro campo de ataque, ficou pedindo falta. O árbitro não deu, a bola voltou pra Kaique na ponta esquerda, tentou fazer o passe. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira a bola, volta de novo. Bola pra equipe do Ituano, tá na grande área, vai queimar dali, bateu pro gol. Kaique defendeu, Matheus Silva. Kaique de novo. Rapaz, e o Matheus, André, ele vinha correndo em direção do gol, tomei um susto, falei, essa bola vai pro gol. O Kaique fez 2 defesas. E o detalhe é que o João Vitor, pelo setor direito, chutou o Kaique, França, apenas rebateu a bola e, como você bem disse, vinha voltando para trás o Matheus Silva por muito pouco. Se ele tivesse um pouco mais veloz, ele empurrava essa bola para o fundo das redes. Quase, o Ituano chega lá, continua 1-1 no Majestoso. Informação para Shimozono. O João Vitor, ex-Ponte, não jogou nenhum segundo com a camisa da Ponte, mas o João Vitor quase vai pra rede. E o Frank pediu. O Nicolas vai entrar. Vamos ver quem é que vai sair. O Team Coxa 10 tá contente com a vitória do seu Coxa pra cima. Macaca, boa noite a todos. Valeu, time. Aquele abraço. O Nicolas daria um gás novo no time. Tá dizendo aqui o Osmar Dangar. Edilson Roberto. O Alisson não era pra ter saído. O Hélio errou mais uma vez. Eu também não gostei da saída do Alisson, não. Vou ser bem sincero aqui, tá? Bola aqui pro campo de ataque. Vem Bernardo. Ganha a bola aqui do Lucas. Rapaz, o cara foi na cara ali do Bernardo, hein? Olha, se ele não der cartão, faça-me um favor, hein? Tá de sacanagem, né? Deu sim. O segundo cartão no jogo aplicado pelo senhor Klein. É o camisa número 16 do Ituano. O jogador Kaique, amarelado. Informação para Corujão Autopeças. E vem 2 aí, hein, Frank? O Cássio Gabriel também. Pode ser que ele vai tirar o Elvis. Eu não tiraria, hein? Eu não tiraria. Vem Ponte, bola com o Bernardo. O Bernardo tentou fazer a finta ali do toque do Leonaldi. Foi absorvido pela marcação do time do Ituano. A bola volta pra Ponte ainda. Volta pro Fraga. Fraga toca a bola pro Elvis. De primeira, pro Leonaldi. Ponte erra muito passe ali. Quem erra pouco passe é o Elvis. Mas é pouco passe que o Elvis erra. E a Ponte erra muito passe. É falta para a equipe do Ituano fazer a cobrança no campo de defesa. Vai mandar. Vai mexer. Vai ter alteração. Time da Ponte Preta.
Ponte vai fazer as 2 últimas alterações e o Ituano já mexeu 5 vezes, né? Vai embora o Fecim para a entrada do Nicolas. Bingo. Fecim para a entrada do Nicolas. E vai entrar o 23, que é o jogador Cássio Gabriel para a saída do 5, que é o Leonaldi. Leonaldi sai com a 5, entra Cássio Gabriel com a 23. As 2 últimas alterações processadas pelo técnico Hélio dos Anjos na Macaca. Informação para Bebidas Poti. O Hélio dos Anjos agora meio que saiu da casinha, hein? Cássio Gabriel na vaga do Leonaldi. O Cássio é muito mais ofensivo do que o Léo. E o Nicolas na vaga do Fecim. Ele não tirou o Luca e não tirou o Elvis, tá bom, Frank? Não, tá ótimo, Carlos. E vamos combinar que o Léo hoje não vinha fazendo uma boa partida também, né? O Léo e Amaralzinho hoje estavam... Mas o jogo tá aberto, né, Frank? Com certeza, Carlos. Essa equipe do Ituano é muito perigosa. Mas eu tô com ele, Carlão. Nós temos que ganhar esse jogo, tá em casa. O Fernando Jander tá dizendo que apostou 1.000 na Ponte. Poxa, tudo isso? Então vai dar certo pra você. Tô contigo, viu, Fernando? Vem Ponte, bora lá pela direita. Ribamar chega por baixo, o Lucas Silva tira. Joga essa bola pra linha de fundo. Escanteio pra Ponte lá pelo setor de ponta direita, hein, André? O último toque do Lucas Silva, a bola foi pela linha de fundo, mas o escanteio lado direito, a Macaca aperta, quer o gol da vitória, 6-2, Elvis da bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte, é o 7º escanteio da Macaca no jogo, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe de cabeça a zaga da equipe do Ituano para tirar. Aí, vem Ituano pro campo de ataque, vamos ver quem tá ali, Bernardo. Consegue tirar essa bola pra Ponte, toca a bola no meio, o Arthur ficou no chão ali, tentou fazer o toque pro Elvis. Mas a bola acabou não dando certo ali, ficou pro time do Ituano que tirou, voltou o Fraga, o jogador mais recuado do time da Ponte, toca a bola pra Kaique França, com os pés dentro da grande área, mas tem jogador caído ali, o Arthur, o jogo tá parado, cãibras pro Arthur. Vai lá, André Luiz, a sua informação. Público pagante, 3.276, não pagante, 151, público total, 3.427, para uma renda de R$ 42.970. Repetindo, público pagante 3276, não pagante 151, público total R$ 3.427, para uma renda de R$ 42.970 até aqui. Ponte 1, Ituano também 1. Informação para a pizza do Dadá. 3.427. Público dos últimos aí da Ponte Preta, o mais baixo, né? Ponte Preta e Ituano. Dos últimos, o menor dos últimos jogos aí da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Bola aqui pra Ponte, no campo de defesa vem Fábio Sanches, trabalhando bola pro time da Macaca. Aqui no campo de defesa, você participando conosco, vai mandando mensagem, Futebol Interior, no YouTube, Futebol FI também no YouTube, são 2 canais pra você, tem no Facebook pra você deixar sua mensagem pra gente. Obrigado pela audiência. Ponte vem, Cássio Gabriel, toca a bola pro Luca, Luca tentou pro Ribamar, chega a zaga da equipe do Ituano, tira e bola aqui pra equipe do Ituano com o Krigor, vai chegar na marcação aqui o Cássio Gabriel, ganha essa bola pra Ponte. Cassinho tá jogando aqui de lateral esquerdo agora, porque o Arthur teve que sair, né? Pra ser atendido ali, jogador da equipe da Macaca, bola aqui pela ponta direita, trabalha a bola pra Fraga, Fraga pra Matheus Silva, o Matheus Silva vem trabalhando bola pra equipe da Ponte aqui no campo de ataque, toca a bola aqui pro Fraga, Fraga já voltou, essa bola aqui pro meio, trabalha a bola na ponta esquerda, a bola vem pro Elvis, Elvis trabalha a bola pra Cássio Gabriel, Cássio Gabriel fez o passe, errou o passe pro Elvis, é pro Elvis correr, isso mesmo que você quer, Cassinho? É isso mesmo que você quer? A bola acabou saindo pra lateral. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Elson Goulart. Boa noite, equipe FI. Mais uma vez, direto das arquibancadas do Majestoso. Sempre com a Macaca, nega véia. Ao lado do amigo, o Anderson Grigoleto. O Elson Grigo, obrigado vocês aí pela audiência. Obrigado por estar conosco. O Elson mandou mensagem aqui no nosso Zap 989-89-35-26. Cássio Gabriel, caído aqui pela esquerda. Vira o jogo, toca a bola pra Fábio Sanches. Fábio Sanches abre o jogo na ponta direita pra Matheus Silva. Matheus Silva tocou bola aqui pro Elvis. O Elvis tá no meio, vem 2 na marcação, pra cima dele quem tá por ali é o Caio. Se Caio é bom jogador, bola aqui pro Ribamar, Ribamar na ponta pro Luca de primeira, pro Cássio Gabriel de primeira, pro Arthur, fez a finta, trouxe pro perna direita, vai queimar dali pro gol, pra fora. Fez a finta e aí bateu com a perna direita que não é boa, ela saiu de fundo, tiro de volta, sem perigo pro Jefferson Paulino, André. O detalhe que o Arthur, no momento que ele fez a finta de perna direita, ele pegou muito embaixo da bola, que jogou por sobre a meta do goleiro Jefferson Paulino, que apenas observou. Tiro de meta para Ituano,
Continua 1-1 Ponte Ituano, finalzinho de jogo do Majestoso. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Quase 42. 3:20 para terminar, mais acréscimos. Majestoso, 30ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. A Ponte empata com o Ituano. 1 pra Ponte, 1 pro Ituano. Vem Macaca Nicolas pra bola. Levantou, tocou na boca do gol pro Luca. Não pegou, ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Ituano. Eu confirmo, Majestoso. 1 pra Ponte. Elvis marcou de falta no primeiro tempo a 26. 1 pro Ituano. Mário Sérgio também empatou para a equipe do Ituano de cabeça, 42, tá tudo igual, 1-1. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. O Bernardo vai bater o tiro de meta aqui, porque o Jefferson Paulino já não aguenta mais bater o tiro de meta. E espanou ali o Lucas Dias, zagueiro da equipe do Ituano, hein? 3 pra trás, devolve o taco. Era assim que fazia antes, né? Era queimada, né? É isso, né? Não, é taco mesmo, né? 3 pra trás, devolve o taco. Que a gente chamava aquilo. Isso. Vem, Cássio Gabriel, ganha a bola aqui para a equipe da Ponte, foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu, a bola sai para a linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Quase 44, chegando a 44, 43 e 20. O Ituano vem na ponta esquerda, é o João Vitor. Marca o cara aí, por favor. João Vitor fez o passe no meio. Não tinha ninguém da equipe do Ituano. A bola vai ficar pro time da Ponte. Ganha essa bola, Cássio Gabriel. Vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita. A bola pro capitão Luca. Luca vai colocar a Ponte no campo de ataque. Tá aberto aqui pela ponta direita. Toca a bola pra Ribamar. Foi pro chão, falta. Falta pra Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes, a base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Bom, com esse resultado, a Ponte Preta tá indo para a 8ª posição. Vai passando momentaneamente o time do CRB com 40 pontos. Só que o CRB não jogou. Então a Ponte pode perder a posição pro CRB, pro Criciúma, pro Tombense e pro Sampaio Correia. A Ponte pode cair nessa rodada para a 12ª colocação com 40 pontos. Nesse momento, Ponte Preta é a 8ª colocada na Série B do Campeonato Brasileiro. O Ituano é o 7º colocado com 41. Elvis para fazer a cobrança de falta. Levantou, tocou na grande área. Toque de cabeça do Nicolas para fora, ela vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para o Jefferson Paulino fazer a cobrança. Ô Frank, 44 e 30, jogo difícil, 1-1 Ponte Ituano. É uma bela partida, Carlão, mas eu acho que a Ponte... Pra mim, na verdade, Carlão, o jogo tá aberto. Quem bobear ainda pode perder o jogo, hein? Só essa arbitragem que deixou muito a desejar, Carlos. Eu não gostei nada. Agora mesmo, uma falta clara em cima do Cássio Gabriel. Ele mandou seguir, cara. Então tô maluco. O árbitro da partida. Aliás, esse árbitro, ele foi quarto árbitro. Tô fazendo confusão aqui. Quem foi VAR, né, foi o jogo não tá valendo nada, isso tudo que tá acontecendo, e ainda a bola pegou no braço do Ribamar. O árbitro de VAR, o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, ele foi árbitro do jogo Ponte Preta e Guarani no primeiro turno na 6ª rodada. Ele foi árbitro VAR também no jogo Ponte Preta e Guarani na 6ª rodada no derby. Ih, a Ponte deu bobeira, bora aqui pro campo de ataque, falta! Camisa número 16, o Kaique. O Kaique foi pego ali pelo Fraga e o Fraga tomou cartão. Tomou cartão, amarelo, ele que não estava pendurado. Amarelo, mais um para jogadores da Ponte. Aliás, é o primeiro para jogador da Ponte, é o terceiro na partida. Informação para Prone Alimentos. Fraga, camisa número 32, toma cartão. Já passamos de 45, chegando a 46. No último jogo da Ponte contra o Sport, teve uma falta
E a Ponte quase tomou o gol no último lance do jogo. 46 segundo tempo. Falta para a equipe do Ituano. Daqui a pouco o detalhe no ar. Vem Raí Ramos para fazer a cobrança da falta. Vai todo mundo na grande área do time do Ituano. A falta lá pelo setor de ponta à esquerda. Vai autorizar o árbitro. Tá todo mundo se pegando ali. Raí Ramos levantou, tocou na boca do gol. Ribamar chega, tira. Elvis toca a bola aqui pro Cássio Gabriel. Cássio Gabriel pro Elvis. Elvis de primeira tentou tocar ali pro Bernardo. Bernardo não entendeu, aí a bola voltou pro time do Ituano, bola lá pelo setor de ponta à esquerda, vem o time do Galo de Itu, chegamos a 46:30, o André Luiz informou, vamos até 49, você tem um detalhe no ar aí, André? Tem sim, o Fraga ele estava assim pendurado, tomou o terceiro amarelo, não joga diante do Londrina no dia 23, sexta-feira, no Estádio do Café às 19 horas. Esse jogo foi antecipado, né, era 21h30, horário... marcado primeiramente aí pela mudou CBF. 2 vezes. 21h30 foi para 16 no sábado e voltou para 19 da sexta-feira. Isso. 2 alterações. É isso. E o árbitro tá dando escanteio agora para a equipe do Ituano. E tá todo mundo reclamando com ele. Ah, meu Deus do céu. Tá dando escanteio o árbitro do jogo. E ele não vai voltar atrás. Agora eu quero ver se a Ponte tomar o gol, né? Quero ver se a Ponte tomar o gol, o que vai acontecer. E, cara, mas... claramente é a bola da Ponte, né? Claramente bola da Ponte. Eu te falei, Carlos. O VAR tinha que chamar, né? Eu quero ver se saiu o gol aí, o que vai acontecer. Ele não chama o VAR de jeito nenhum. Ah, mas se sair o gol aí o VAR vai ter que falar, ó, não era escanteio não. Mário Sérgio pra bola, levantamento na boca do gol, toque na grande área, chega, Ribamar, tira. Aí ele pegou ali no Fraga ainda. A bola voltou pro time da Macaca, a bola pro Cássio Gabriel. Cássio Gabriel tenta fazer o passe. O Ituano tá todo pra cima da Ponte aqui. Bola pelo meio, vira o jogo, o time do Ituano. Raí Ramos, trabalha a bola na ponta esquerda. Bola lá pro Mário Sérgio, 48, última volta do ponteiro. Um pra Ponte, um pro Ituano. A Ponte vai quebrando aí uma sequência de 6 vitórias seguidas no Majestoso. Bola pra Macaca, Fraga, tocou bola lá pro Elvis. Quem sabe, último ataque do jogo pra equipe da Macaca. Olha o Elvis, tá na ponta direita. Ele faz o passe, fez o cruzamento pro Luca, deixou passar, bola pro Nicolas. Nicolas voltou pro Cássio Gabriel, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado. Travado, passa, vai embora na linha de fundo, é escanteio pra Ponte. Quem sabe no último lance do jogo, André Luiz. Último toque do Krigor, a bola foi pela linha de fundo, escanteio favorável à Ponte, lado direito. 62 Elvis na bola, pode ser o gol da vitória da Macaca. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para Ponte, quem sabe, gol da Macaca, Elvis para a bola, levantou, tocando na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Ituano. Bernardo sobe para tirar dali, vai terminar. A bola aqui com 48:56, Elvis para a bola, pega na zaga da equipe do Ituano, sai. E não há tempo para mais nada. Aponta o centro do gramado, Rafael Rodrigo Klein, fim de jogo. 1 para a Ponte, 1 para o Ituano, ninguém venceu. Deu empate no 34º jogo entre as equipes. 34 jogos na história, 14 vitórias da Ponte, 11 empates agora e 9 derrotas. 1 para a Ponte, 1 para o Ituano. A Ponte chega a 40 pontos, o Ituano a 41 pontos. As duas equipes estão ali, ó, unidas, próximas demais. E a Ponte... ela não consegue a vitória seguida, a segunda vitória seguida, né, o que seria inédito nesse Campeonato Brasileiro, e também quebra aí uma invencibilidade, uma sequência de vitórias. A Ponte vinha de 6 vitórias seguidas no estádio Moisés Lucarelli, fim de jogo. 1 para a Ponte, 1 para o Ituano. Vai começar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Tem jogador da Macaca falando, vai André. Vamos ouvir o Arthur. Dois times que tá nesse segundo turno, a gente tá sempre brigando lá em cima, né? Foi um jogo intenso pra mim no primeiro e no segundo tempo. Até você viu aí o jeito que foi intenso. Foi um jogo forte, duas equipes querendo propor o jogo e fazer os gols, aconteceu. Para mim foi um belo jogo, tanto do nosso time quanto do Ituano, e isso faz parte. A gente almeja coisas boas no campeonato, mas vamos de degrau a degrau. Querendo ou não querendo, a gente somou um ponto, e aqui dentro de casa a gente continuamos invicto. Joia.
Tá aí essa palavra de Arthur, passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior. Carlos Corsato. É isso, vamos ficar só com o Arthur, tá bom, André? No fim de jogo dos canais Futebol Interior, Ponte Preta empatou com a equipe do Ituano pelo placar de 1-1. Esse foi o terceiro jogo da rodada. Ontem o Sport venceu o Bahia pelo placar de 1-0. Você acompanha no placar ao vivo Futebol Interior. Mais cedo o Guarani venceu o Operário por 1-0. Guarani nesse momento dorme fora da zona da degola. Guarani tem 15º colocado, 32 pontos, né? E torce, seca CSA na rodada, seca Brusque na rodada, seca Vila Nova na rodada, para não voltar aqui para o Z4 da competição. Nesse momento, a Ponte Preta está a 9 pontos do Z4. O Brusque é o primeiro time ali no Z4, 17ª colocação, 31 pontos, mas o Brusque não jogou ainda, né? O Brusque ainda não entrou em campo, portanto, essa diferença pode diminuir. E aí, Francisco, no intervalo, no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, conosco placar ao vivo Futebol Interior, portal Araraquara News, também conosco notícias do esporte em Limeira. Um abraço lá pro Silvio, um abraço pro nosso Washington, lá do portal Araraquara News, o Thiago Lopes de Faria, da Rádio Futebol na Canela, o grande Roberto, lá da MS Web Rádio, e também o nosso querido o Edson Carlos, da CIN, da Web Rádio Pariri. Um pra Ponte, um pro Ituano. O seu comentário no fim de jogo. Carlão, belíssima partida. Vou tirar o chapéu aqui. Que belo jogo nós assistimos. Uma leve superioridade pro time da Ponte, mas muito leve, Carlos. O Ituano fez uma partidaça. O Jefferson Paulino, menino do céu, hein? Quando passou pela essa defesa que chegou ali no gol, ele tava hoje a fim de complicar. Gostei muito do jogo, gostei da Ponte, Carlos. Foi um jogo difícil. Exigiu muito do clube, mas a Ponte vem amadurecendo bastante, Carlos. Que mudança desse time da Ponte hoje pro time que começou o campeonato, Carlos. Esse, Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Vamos pro intervalo. Na volta, depois do intervalo, já vamos eleger o melhor em campo aqui da Ponte. A Ponte não perdeu, não ganhou, empatou. Mas o empate, a gente elege o melhor em campo. Tem as notas do jogo com o Frank, tem, nem que for curtinha, mas a palavra do técnico Hélio dos Anjos lá no vestiário da Macaca, os destaques finais do André Luiz, tudo isso dentro do fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, que volta já já. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, você está no Fim de Jogo aqui dos canais Futebol Interior, Ponte 1, Ituano 1, 30ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Ontem o Sport venceu o Bahia pelo placar de 1-0, esse resultado levou o Sport a 43 pontos na competição. O Sport nesse momento é o 6º colocado, 43 pontos, o Bahia segue na segunda colocação, porém, contudo, entretanto, pode perder a segunda posição para o Grêmio, que ainda não jogou na rodada. O Grêmio tem 50, o Bahia 51, já jogou. O Vasco da Gama tem 45, joga na rodada também. Bom, hoje o Guarani venceu o Operário fora de casa pelo placar de 1-0, Ponte Preta 1, Ituano 1. Nesse momento, Cruzeiro líder com 62, Bahia segundo 51, Grêmio terceiro 50, Vasco da Gama quarto 45. A Ponte diminui a pontuação para o quarto colocado, que é o Vasco, 45. Começou a rodada com 6, agora tem 5 pontos de diferença. O problema é que o Vasco vai jogar, né? O Londrina também, então essa pontuação pode subir. O Sport Recife é o 6º, tem 43. O Ituano, com esse resultado, foi a 41. É o 7º, a Ponte agora é a 8ª, colocada a 40 pontos. Dorme nessa posição, mas tem toda a rodada ainda por acontecer. Mais 7 jogos aí para acontecer dessa rodada. O CRB tem 40 pontos, mesmo número de pontos da Ponte, mas é o 9º. CRB, 9º colocado, 40. Criciúma, 10º, 39. Com 39 também o Tombense, 11º colocado. Sampaio Correio, 12º colocado, 38. Novo Horizontino, 13º, 33. Chapecoense, 14º, 32. Guarani, 15º, 32. CSA, 16º, 32. Brusque, 17º, 31. Vila Nova, 18º, 31. Operário, 19º, 30. Náutico, 20º, 30. Vamos lá. O que pode acontecer aqui? O Náutico, ele tem 27 pontos, 29 pontos, não, 27, né? O Náutico tem 27 pontos. Pode ir a 30. Ele pode chegar à mesma pontuação do time do Operário. E aí, deixa eu só dar um jeito aqui nas vitórias. Se o Náutico vencer o seu jogo, ele passa o Operário. O Náutico, depois de um tempão, vai sair lá da última posição. E aí vai jogar o Operário para a última colocação da competição. Mas é o máximo que o Náutico consegue chegar à 19ª colocação na competição. Por quê? Porque o Vila Nova tem 31, mesmo que perca, não vai perder a posição para o time do Náutico. Só que o Náutico tem uma parada dificílima pela frente. Vai jogar só contra o Vasco, sexta-feira, 7h, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Vamos estar junto com o pessoal da MS Web Rádio, às 7h. Na sexta-feira. Também na sexta, Tombense e Londrina, 21h30. Esse jogo vamos acompanhar no placar ao vivo Futebol Interior. E às 21h30, o encontro dos Grêmios. Novo Horizontino contra o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Em Novo Horizonte, hein?
expectativa de casa cheia lá em Novo Horizonte, tá? 9h30 da noite, Novo Horizontino e Grêmio. Aí no sábado, às 11 horas da manhã, tem Chape e CSA, esse jogo com cobertura também aqui dos canais de futebol interior, o jogo dos Grêmios na sexta com a Rádio Amizade de Novo Horizonte. Depois no sábado, já às 11, Chapecoense e CSA, com a Rádio Oeste Capital de Chapecó. Giovanni Martinello e toda a sua equipe transmitem esse jogo aqui nos canais de futebol interior. Brusque e Vila Nova, com a Sagres AM às 4h30 da tarde, também pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sampaio Correia e Criciúma jogam no sábado às 7 da noite. CRB e Cruzeiro fecham a rodada às 8h30 da noite. Bom, este é o panorama da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ficar ligado aqui nas redes sociais da Ponte Preta, porque já pode acontecer a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Vou pedir pro querido Felipe Marques pra gente já abrir aqui o craque do jogo, Felipe. Prepara a vinheta aí. Vamos abrir então o craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vou pedir aqui para nossa grande audiência no Facebook e no YouTube, já ir mandando aqui o craque do jogo nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta empatou com a equipe do Ituano pelo placar de 1-1. Enquanto você vai votando, torcedor, eu vou abrir aqui a votação na nossa mesa. Começar com o Frank Francisco. Quem foi o craque do jogo para você, Frank? Carlão, eu acho que a Ponte hoje, na minha ótica, nós tivemos 3 jogadores, 4, que fizeram uma partida assim, dentro do nível que vem apresentando, Carlos. Não que os demais tenham ido mal, né? O jogo exigiu muito do time hoje, o time foi maduro. Mas eu, na partida de hoje, eu vou ficar com o Elvis. Até pela cobrança sensacional. Pô, me fez lembrar de cá. Sensacional, cobrança fantástica. Elvis, um voto do Frank Francisco. E aí, André, você vota em quem? Olha, não gostei no geral do time da Ponte hoje. Achei que até os 30 minutos a zaga estava batendo cabeça. Depois o time começou a se acertar em campo. E o que se salvou foi o que o Frank falou mesmo. O Elvis, a cobrança magistral, com muita técnica. Colocou lá onde a coruja dorme, muito semelhante àquela falta que Dicá bateu em 1977 no segundo jogo da final contra o Corinthians, quando a Ponte ganhou por 2-1, gols do Dicá e também do Rui Rei, e o gol do Corinthians foi do Marinho, foi Não. O gol do Corinthians mas não faz muita diferença. Mas foi 2-1, estava lá com apenas 5 anos de idade, 2-1 para a Ponte. E, pra mim, Elvis, o craque do jogo. Craque do jogo, na opinião aqui do nosso repórter, o André Luiz. Vaguinho. Lembrei, Vaguinho. Que tem o Vaguinho? Foi esse o gol do Corinthians. Ah, tá. Elvis, então, 2 votos aqui da mesa, o melhor em campo. Gente, só pela falta, né? Só pela falta que ele bateu, não tem jeito, né? Eu também vou no Elvis aqui. Pra mim, Elvis, o melhor em campo. Deixa eu ver aqui o que o povo coloca. Vamos ver aqui no Facebook. Anilson Teixeira, fala pro Norberto sair do Alambrado. Grande Anilson, obrigado aí pela participação. Tá zombando aqui o Norberto, torcedor da Ponte Preta. Fernando Jander, apostei 1.000 na Ponte Preta, perdeu, né? Que a Ponte não ganhou. Edilson Roberto, péssima arbitragem. O Hélio errou de novo. Daqui a pouco a gente vai comentar isso aqui com o Frank, tá bom, Edilson? O Anilson Teixeira tá voltando no Elvis também. Vou pegar aqui o voto da galera, né? Dessa vez a gente fez o contra, né? Votamos aqui na mesa, então tá 3 pro Elvis já. Voto da galera vale 2, tá? Então o Anilson votou aqui no Elvis. Um voto pra ele aqui na galera. Quem mais aqui? O Júnior Souza também vota no Elvis. Valeu, Júnior. Obrigado aí pela participação. Quem mais aqui? Osmar Dangaro. O Ituano é o 4º melhor time do segundo turno. Não, o Ituano é o primeiro. Agora fez 21 pontos. O Ituano é o primeiro do segundo turno. 21 pontos. Um time que tá jogando muita bola. Se a Ponte melhorou, o Ituano é outro que melhorou também depois da saída do Mazola, que hoje está no Novo Horizontino, e a chegada do Carlos Pimentel. Quem mais aqui? O Fernando Rodrigues vota no Alisson.
também achei que o Alisson jogou muito, hein? Se não foi por cansaço, e a gente, quem sabe, descobre daqui a pouco, na entrevista coletiva do Hélio dos Anjos, né? Daqui a pouco a gente descobre, se não foi por cansaço, errou o Hélio dos Anjos, na minha opinião. O Luiz Carlos Montanher vota no Elvis como o melhor em campo. Luiz Carlos Montanher vota no Elvis aqui como o melhor em campo. A nossa audiência participando com a gente aqui. O Júnior Souza foi bom jogo, só acho que a Ponte merecia vitória. O Fernando Rodrigues, o goleiro deles, pegou tudo. Pegou muito, hein? Fez 2 defesas que, pelo amor, hein? Pegou muito o Jefferson Paulino. Quem mais aqui? Tem um ouvinte aqui que diz que é o fim mesmo empatar com esse time horrível do Ituano. Dá licença, Ronaldo Queiroz. Ronaldo, eu discordo de você. O Ituano tá jogando muita bola, viu? Roberto Santos. Elvis, melhor em campo pelo golaço. Roberto Santos também votou no Elvis. Jogou muito bem a Ponte Preta. Goleiro do Ituano pegou muito. Tá dizendo aqui o Luiz Augusto Duarte Simas. Faltou sangue na veia na Ponte. O Ronaldo Queiroz tá pé da vida hoje com a Ponte, hein? Juiz ruim, mas vamos ganhar fora agora. Acredito, vamos Ponte. A Ponte joga contra o Londrina, hein? Tá brigando lá em cima também o Londrina. Elvis, pelo gol melhor em campo. Tá dizendo aqui o Wilson Correia Lula dos Santos. Anderson Luiz Grigoleto, votou no Arthur. Primeiro voto no Arthur aqui do Grigo. Ô Grigo, obrigado, hein? Que time encardido esse do Ituano, diz aqui o Júnior Souza. Empate não foi ruim, não. 40 pontos, mais 5 pontos, estamos garantidos na Série B. Essa é a conta, né, Wilson? Obrigado, hein? Segundo tempo da Ponte foi muito ruim. Tá dizendo aqui o Roberto Santos. Foi o André que falou isso também aqui, né? Na jornada. Tá bom, 40 pontos, quase livre, tá dizendo o Osmar Dangar. Valeu, Osmar. Obrigado pela participação. É isso, gente. Bom, o Elvis também aqui foi eleito pela galera como melhor em campo. Então, 5 votos pro Elvis. Eleito, viu, o Felipe Marques, o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Bora lá, deixa eu dar uma chegadinha aqui no YouTube da Ponte, né, o Ponte TV, para saber se a Ponte Preta já colocou aqui a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. André, a Ponte vai ter um desfalque já certo pro jogo contra o Londrina na sexta-feira, né, André? E vai ser o Fraga, não joga, tomou o 3º amarelo, ele que vem ficando no banco, vem entrando no decorrer das partidas, mas é um desfalque para reposição na equipe de Hélio dos Anjos. O Fraga, vai fazer falta o Fraga? Pelo menos no banco de reservas do time da Ponte Preta, ou Frank Francisco? Ah, Carlos, o Fraga vem enchendo os olhos da gente, futebol aguerrido. Hoje, por exemplo, eu gostei muito, Carlos. Eu acho que ele poderia ter colocado o Fraga um pouquinho antes, deu mais gás para a meia cancha da Ponte e barrou aquela descida do Ituano. Eu teria colocado o Fraga antes no jogo, viu? O Fraga, portanto, é desfalque para o jogo contra o Londrina. Tem que ver também o Norberto, né? O Norberto é outro que pode desfalcar aí o time da Ponte Preta. O Norberto que, infelizmente, saiu contundido no jogo de hoje da Ponte contra a equipe do Ituano. Bom, vamos fazer o seguinte, vou pagar aqui o último intervalo e aí eu já volto trazendo as notas do jogo com o Frank, enquanto aguardo a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Canal Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Eu tô por aqui com todo o timaço de esportes dos canais Futebol Interior, ao lado do Franco Francisco, ao lado do André Luiz, do Felipe Marques e ao seu lado nesta noite de terça-feira, hoje dia 13 de setembro, vivemos o dia de número 256 do ano, 104 dias faltam para terminar esse ano de 2022 e pensa em 104 dias que vamos ter coisa, né? Vai ter coisa para acontecer neste país, hein? Tem eleição, tem política, tem tudo isso e tem Copa do Mundo também, né? Bom, entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. O Hélio já tá falando lá, o Felipe Marques vai colocar no ar. Fala, professor. Cadê o professor? Com boa mobilidade. Ele até me surpreendeu um pouco, não usando o Kaique de início e usando o Magrão e o Caio por dentro. Surpresa de escalação, mas eu até achei que no primeiro tempo a força que nós tivemos pelo lado esquerdo poderia ser melhor aproveitada nos corredores internos, né? O próprio Léo podia soltar um pouco mais, porque o Caio estava tendo dificuldade na marcação. Eu achei um jogo com a posse de bola maior nossa, isso é natural, com números de chutes a gol maior nossa, é natural, mas nós enfrentamos um grande adversário. Eu acho que eu tenho que enaltecer a competitividade do meu time, enaltecer o de positivo que foi fazer um jogo muito forte, que a gente sabe. A partir do momento que nós erramos, eu ainda comentei no meu banco, um erro que nós tivemos do gol, nós tivemos o erro em 3 situações, tivemos 2 chances de matar a jogada, com o lateral entrando por dentro, e erramos muito na recomposição de área. A recomposição de área defensiva, nós erramos muito. E os jogadores sabem quem são os jogadores que deveria fazer a movimentação para a bola não chegar naquele homem e voltar para o meio onde eles fizeram o gol. Então, no erro nosso de coletivo, o adversário aproveitou. Mas eu gostei da minha equipe, eu acho que a gente fica sempre sonhando muito, e eu tenho que criar esse clima de sonhar, para você ter um nível de competitividade desse. Porque se a gente não cria um clima de coisas positivas, um adversário desse, pela qualidade que eles têm no momento, ele vem e nos atropela. Então nós sabemos que enfrentamos um grande adversário, infinitamente superior do que nós enfrentamos ele no primeiro turno, e a gente tem que dar por satisfeito com o resultado, mesmo sabendo que a gente acabou perdendo 2 pontos nesse momento. Mas as pessoas têm que entender que hoje nós já temos 18 pontos ganhos, faltando 8 jogos. Primeiro turno nós fizemos 22 pontos. Hoje nós sabemos que o mais importante é você fazer etapa por etapa, buscar resultado lá contra o Londrina, temos condições para isso, né? Temos equilíbrio para isso. Agora o jogo em si, na minha visão, acabou sendo muito equilibrado. Boa noite, Hélio. Fernando César, Rádio Central. Agora você tem 10 dias para trabalhar o time, para pregar o Londrina lá no Estádio do Café. Como conseguir aí finalmente uma vitória para melhorar o aproveitamento fora de casa? E você acha que os times que estão vindo no Majestoso já descobriram o jeito da Ponte jogar, por isso que os jogos estão mais difíceis aqui em Campinas? Olha, não é nem só por isso, essa questão de jogo em Campinas mais difícil, é porque se a gente for ver, eu não sei, os últimos adversários nossos aqui foram Bahia, que é um dos, né, mais de 50 pontos, parece que tem 50 pontos. Pegamos depois o Sport decidindo tudo, dois times que um que está o tempo todo dentro dos 4 e o outro que trabalhou muito dentro dos 4 durante a competição. E hoje, de momento, o melhor aproveitamento. De momento, o melhor aproveitamento do segundo turno. Então, eu acho assim, que a Ponte
tem a sua característica, tem o seu modelo de jogo. Hoje eu escutei um rapaz, acho que eu estava dando entrevista para ele, depois eu vi um comentário de um rapaz que está comentando o jogo pela sua emissora, sem ser o Richardson, foi o outro, Alexandre Lozera. Ele falou uma coisa que me deixou muito orgulhoso, falou assim, olha, hoje é uma alegria muito grande vir ver a Ponte jogar no seu estádio. Quer dizer, eu acho que a Ponte tem as suas deficiências, nós temos os nossos problemas, mas a gente mostra durante 95 minutos uma vontade muito grande de ganhar, né? E muitas vezes isso a gente leva um pouco, ansiedade, erra um pouco, mas é isso aí que precisa. O retrato da Ponte é isso, não é um time. Eu nunca vou trabalhar na Ponte aceitando a Ponte ser um time que baixa as linhas. Inclusive eu reclamei para eles que eu acho que nós baixamos muita linha no gol deles. Eu não gosto do meu time com as linhas baixas. Eu não gosto, eu acho que eu trago muito o time adversário para dentro da minha zona defensiva, né? E o mais importante é que nós fizemos um grande jogo contra uma grande equipe, tá, parabéns também ao Ituano, né? E eu tenho certeza que as duas equipes já estão com a vida, vai estar na próxima rodada com a vida bem definida na competição. Hélio, se me permite, quer fazer uma pergunta a mais? O lance, o gol do Elvis foi muito bonito, mas a jogada do Fecim também. O que foi mais bonito, a jogada do Fecim ou a conclusão do Elvis no gol? E uma outra questão, você confirma que, de fato, você foi procurado mais uma vez? Acho que você tem se destacado aí, né, nessa campanha da Ponte, e volta e meia tem clube te procurando, né? Você confirma que foi procurado essa semana aí para dirigir mais um time? Eu confirmo, mas eu não saio da Ponte nunca antes de terminar o meu contrato. Mas o Avaí te procurou. Eu não vou citar normalmente ninguém, você entende? Porque já morreu, né? Mas eu não saio, não tenho motivo nenhum, quero terminar minha competição aqui, estou muito bem entrosado com o clube, com a cidade, com as pessoas do clube, então é um fato que eu nem entro em discussão sobre isso. E, inclusive, eu não sou daqueles treinadores, não tenho idade mais para ficar jogando notícia, né, para valorizar. Eu acho que a vida minha está muito bem definida em relação... Eu tenho vontade de disputar a 2, porque quem não sabe, eu disputei a 2 duas vezes, subi os times e participei do acesso dos 2 times, Santo André em 93 e 15 de Piracicaba em 94. Quer dizer, então daqui a pouco eu vou disputar a 2 com a Ponte e buscar mais um acesso. Isso para mim não muda nada, ser a 2, ser a 3, você entende? Para mim tudo é um aprendizado e tudo é uma oportunidade. Voltando ao... Então só não concluir isso aí. Então, sim. Ele tem negociação para renovar o contrato? Não. Nós estamos muito focados no problema aqui. Eu não vejo necessidade disso, sinceramente. Não vejo necessidade. Eu estou externando o meu pensamento, mas se daqui a pouco, amanhã, o clube chegar, não quero, acabou, a minha vida continua. Eu estou externando o prazer que eu vou ter de continuar trabalhando na Ponte. Mas isso é a vida que vai seguir. Qual foi a outra situação? Elvis ou Fecim? Olha, eu vou falar com você, eu dou uma palmatória em relação ao Elvis, que eu chamei o Guilherme e falei, pô, o Elvis só não pode querer colocar essa bola por cima da barreira, que a barreira é grande pra caramba. Aí, o que ele fez? Ele tirou a força da bola. Quer dizer, é aquilo que eu falo, por isso que fica até o final. Por isso você tem que deixar, você tem que sacrificar um pouco o time taticamente, você está entendendo? Mas você deixa, porque é mestre, né? Você entende? Então, eu estou sendo muito sincero, eu queria que ele colocasse a bola no canto do goleiro, eu gritei para fazer a barreira lateral. Você entende? Eu queria colocar porque eu achava que o goleiro, até por ele ser o goleiro, poderia sair um pouco antes. E aí ele fez o melhor. Porque se você tira a força daquela bola, aí ela passa da barreira. Se você não tirar a força, ela não passa da barreira. Tá entendendo? Eu achei até um gol um pouco semelhante a um gol que nós tomamos aqui do próprio Ituano, naquele 2-2 que o Caio fez um gol parecido. Assim, um pouco parecido. Apesar do Caio foi mais distante. Esse garoto número 8 deles aí. Eu fico com os dois. O Fecim tem sido muito forte. O Fecim tem multiplicado fisicamente para desenvolver as funções. Ele é um jogador que trabalha, marca por dentro, e ele está aprendendo a dar profundidade. Eu acho que é o melhor momento do Fecim na temporada. Todo mundo, o Fecim jogar por dentro. Naturalmente ele poderia até estar jogando por dentro, ou estar jogando do lado do poço, como nós usamos muito, se não tivesse acontecido o acidente com o Everton. Né? Que esse eu lamento muito, porque eu acho que... mas o Fecim está dando conta, o Fecim fez uma grande jogada, e eu tenho mais é que parabenizá-lo, principalmente pela sua participação ativa dentro da partida, não somente nessa jogada. Maravilha, gente. Obrigado, viu? Valeu. Acabou a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos falando nos canais Futebol Interior depois da vitória, do empate da Ponte Preta contra a equipe do Ituano pelo placar de 1-1. Alguns tópicos aí da entrevista, né? Ele fala do Elvis, fala que o Elvis é maestro, por isso não tira, tem que deixar ele no time.
E ele também, no final ali, fala de sequência de trabalho. Acho que nesse momento não há questionamento, né? O Hélio dos Anjos deve ser o técnico da Ponte Preta na sequência, por tudo que ele já fez aqui na Série B e no ano que vem para voltar a Ponte para a Série A1, mesmo porque foi com ele que a Ponte caiu, então acho mais do que justo, né? Ele ficar aí para voltar a gente para a Série A1, né, Frank? Ah, sem dúvida, né, Carlos? Aqui aí agora, Carlos, a gente não sabe como fica questões financeiras, acertos, né, Carlos? A gente não sabe o que foi acertado entre as partes. Eu, particularmente, gostaria que o Hélio continuasse. Até como prêmio, Carlão, e reconhecimento ao trabalho que ele vem fazendo. Hoje ele saiu da casinha, né, Carlos? Hoje ele fez alterações que a gente não imagina. Vamos pontuar rapidamente aqui, até o André pode entrar nessa seara aí, mas das alterações, vamos lá. A do Norberto pelo Bernardo é contundido, né? Não tem... não tinha o que falar. Não tinha o que falar. Agora vamos lá. Quando a gente fala que ele sai da casinha, e aqui eu acho que o Hélio errou, não sei se vocês concordam comigo, foi a do Alisson. Eu não teria tirado o Alisson por nada nesse mundo. Agora, né, na coletiva ele não fala se o Alisson estava contundido ou não, né, ou machucado, ou cansado. Machucado não estava, se estava cansado ou não. Mas, vamos lá, se for por opção técnica mesmo, eu não teria tirado o Alisson. As outras, tô contigo, ele saiu da casinha. O Fecim pelo Nicolas, me parece que o Fecim saiu bem extasiado, né? Sim, estava muito cansado, Carlos. Pena o Nicolas, mesmo com pouco tempo, hoje também entrou meio disperso, né, Carlão? Quase não apareceu, né? Quase não apareceu. Disperso. Quase não apareceu. Então, entendo aqui que de alteração mesmo, né? Se for pra gente, vamos procurar alguma coisa pra criticar o Hélio, vai. A saída do Alisson, né? Sem aqui a gente saber se ele saiu cansado ou não. Ô, Carlão, desculpa, André, só falar. Uma parte rapidinho. Ô, Carlos, me permita discordar de você hoje. Eu vi os torcedores falando também, mas o Alisson hoje, além de estar muito marcado, hoje não era dia do Alisson. Eu não achei errada a substituição do Alisson, não, para falar a verdade para você. E o Fraga entrou e resolveu um problema de posicionamento da nossa meia cancha. E a gente não perdeu a força ofensiva. Gostei da entrada do Ribamar no lugar do Felipe Amaral. Hoje o Filipinho e o Léo, para mim, estavam um pouco abaixo, Carlos. O jogo exigiu... O Hélio foi muito feliz. O jogo exigiu demais fisicamente desse time da Ponte. Exigiu muito do mental do time hoje. Foi um jogo de xadrez, Carlão. Eu, particularmente, vou dizer, dos últimos jogos da Ponte, o que eu mais gostei de assistir foi o de hoje. Uma pena nós não termos vencido. Mas vamos resgatar os melhores lances aí e veja quais defesas fez o Jefferson Paulino, né? No mínimo 2 defesaças, 2 milagres. Então, tá aí, gente. É a prova do equilíbrio do jogo, mas a Ponte poderia sim ter saído vencendo, Carlos. Eu não critico a entrada do Elvis, a entrada do Fraga. Pelo contrário, né? A saída do Alisson, que na minha opinião foi um erro do treinador. O que você pensa, André? Não, eu concordo com o Frank, viu, Carlos? Porque eu acho que o Alisson hoje, ele tava meio desligadão, não foi o mesmo Alisson de outras partidas. A começar por aquele lance que o Alves lançou pra ele, e ele tinha o posicionamento certo do gol. Se ele vai de frente pro gol, ele fazia o gol no canto direito, ele entrou meio desequilibrado, até bateu o tórax, acabou aí sentindo. Então ali eu já percebi que não era o dia do Alisson, na minha opinião. Realmente, eu concordo com o Frank, a entrada do Fraga no lugar do Alisson, ele acertou o posicionamento do meio campo do time da Ponte. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos para as notas do jogo, já no adiantado da hora aqui, meia-noite. Já estamos na quarta-feira, dia 14 de setembro. Notas do jogo agora. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Por Frank Francisco, Kaique França. Nota 7, Carlos. Norberto. Meia dúzia pro Norberto. Bernardo entrou na vaga dele. O Bernardo ficou um pouquinho abaixo, Carlos. Nota 5. Nota 5. Matheus Silva. Nota 6, Carlos. Fábio Sanches. Nota 6 também. A dupla de zaga hoje... foi um jogo difícil, mas eles estiveram um pouquinho abaixo, Carlos. Arthur. Arthur, pra mim,
Partidão dele, hein? 7,5. Gostei demais, hein? Tô contigo. Amaral? Filipinho também, nota 6, Carlão. Bom, Amaral entrou no lugar dele, o Ribamar. Tá, o Ribamar, gostei, deu trabalho, incomodou. Carlão, tá em forma, hein? Tá. Vai trazer um problemão pro Hélio aí, uma opção muito boa, né? Problemão no bom sentido. Nota meia dúzia pro Ribamar. Ribamar, meia dúzia, Leonaldi. O Léo hoje também, nota 6, tava meio disperso, Carlos. Cássio Gabriel entrou na vaga dele. Eu dei 6 pro Cássio Gabriel. Não tem um jogo que esse rapaz não entre, Carlos, e que ele nos deixe com uma vontadinha de quero ver mais. Quero ver mais. Elvis. Ah, Carlão, nota 8. A partida do Elvis, o Hélio falou tudo aí. E sem contar uma coisa, Carlos. Ele estava extremamente extenuado no final do jogo e ele não errava passe. Não. É impressionante. Ele errou um passe. Um passe segundo só, tempo, né? No segundo tempo. Um passe. E era cansaço evidente. Nota 8 pro Elvis, partidão. O Alisson. O Alisson hoje eu dei nota 7, Carlos. Fraga. O Fraga, peraí, deixa eu achá-lo aqui. Nota 6. Fraga tomou cartão amarelo, o André Luiz já informou, estava pendurado, não joga contra o Londrina na próxima sexta-feira, note o horário, 7 da noite, com cobertura total aqui dos canais de futebol interior. Fecim. Fecim 7,5, Carlos. Bela partida do Fecim. Aliás, Carlos, a gente... É que não dá pra dividir o gol, né? E o Elvis foi sensacional. Mas vamos dizer assim, para dar uma assinatura nessa obra de arte, a gente teve o que originou essa obra de arte. Que jogada fantástica do Fecim. Jogada de habilidade, jogada de alternativa de quem tem recurso. Tá crescendo muito, Carlos. O Fecim. Que nota pra ele? O Fecim eu dei nota 7,5. 7,5 pro Fecim. O Nicolas entrou na vaga dele. Carlão, apesar do pouco tempo em campo, mas hoje eu acho que o Nicolas não entrou como das outras vezes. Nota 5. 5 pro Nicolas. E o Luca? Carlão, o Luca pode não fazer gol. O Luca pode, de repente, não aparecer pro torcedor. Mas que garra, que amor à camisa, que suor, briga, discute, tenta pôr o companheiro na cara do gol e hoje ainda conseguiu concluir várias vezes. Eu dei nota 7 pro Luca. 7 pro Luca. Artilheiro da Ponte na competição, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Poveda, do Sampaio Corrêa, o artilheiro com 14 gols. E o técnico da Macaco, Hélio dos Anjos? Gostei do Hélio hoje, Carlos, ele me surpreendeu. O Hélio, ele é um treinador assim que às vezes a gente costuma dizer que é convencional, né? Vai fazer o óbvio. E hoje essa alteração dele, tirando o Amaral e colocando o Ribamar, mudou o esquema tático. E fez alternativas aí que pro time ir pra frente, né, Carlão? Eu gostei, dei nota 7 pro Hélio. 7 pro Hélio dos Anjos. E o jogo? Gostou do jogo? Ah, Carlão, não tem como ser uma nota menor que 8, hein? Jogo bom, né? Uma bela partida de futebol. O torcedor que foi pro estádio sou chateado que a Ponte não venceu, Carlos. Mas hoje teve futebol. Hoje foi gostoso de ir ao campo e achei um jogo desse. As notas do jogo por Frank Francisco e a arbitragem. Rafael Rodrigo Klein, 32 anos, ele é professor. Auxiliado pelo Michael Stanislau, 33 anos, ele é personal training. A Luísa Reis, 34 anos, é professora. Hilbert Estevan da Silva, quarto árbitro, 38 anos, funcionário público. E no VAR, o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, 45 anos, professor de educação física. O que falarmos, ou o que falaremos, ou o que temos para falar da arbitragem? Ah, Carlos, é uma tristeza o futebol brasileiro, né? Eu vou falar, eu não tenho medo não, Carlão. Esse árbitro é novo, tá? A gente tem que colocar não, isso, 32 anos. A gente tem que pontuar uma coisa, Carlos. A arbitragem no Brasil, me desculpem, é ridícula. É ridícula. E estragaram um jogo pondo um juiz desse. A parte disciplinar dele é lamentável, Carlos. É lamentável. Ele não teve nada que a gente diga assim, a Ponte não ganhou porque ele fez isso. Ah, o Ituano... Não, eu vou na parte técnica da arbitragem. Foi horrível, Carlos. Ele não coibiu violência, ele não deu cartão quando tinha que dar cartão, andou invertendo falta, deixando falta passar batida. Eu não gostei. Você quer minha nota? Sim. Nota 3 para ele. Tá certo. Tá aí, Frank Francisco,
As notas do jogo, 30ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte Preta empatou com o Ituano pelo placar de 1-1. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Agora, deixa eu dar tchau e pegar os destaques finais do Reportão. André Luiz, o nosso repórter feliz, com os seus destaques finais. André. Destaque final da Ponte, que após o empate esta noite em 1-1 com o Ituano no estádio Moisés Lucarelli. Próximo compromisso da Macaca será só no dia 23, na outra sexta-feira, 19 horas, Estádio do Café, diante do Leque, o Londrina Esporte Clube. Para esta partida, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o meio-campo Fraga, que levou o 3º cartão amarelo e fica de fora. Já emendando com o destaque final do Ituano Futebol Clube, o Ituano que após o empate esta noite com a Ponte Preta em 1-1, volta a campo no próximo sábado, dia 24 de setembro, às 11 horas no estádio Doutor Novelli Júnior, diante do Brusque. Para esta partida, Carlos Pimentel não teve nenhuma baixa na equipe e deverá contar aí com todos os seus jogadores à sua disposição, meu caro Carlos Corsato. Valeu, André Luiz, nosso repórter feliz. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela desenvoltura e até a próxima, meu querido, se Deus quiser. Bom descanso, viu? Forte abraço a você, Carlos Corsato, a você, Frank Francisco. Fui muito bem assessorado esta noite nos estúdios da Rádio FI Canais Futebol Interior por ele, que faz chover na técnica. Ele que é Felipe Marques, o garoto prodígio. Forte abraço a todos e até a próxima, Carlão. Valeu, esse é André Luiz, nosso repórter feliz. Agora eu vou pegar o destaque final do Frank Francisco. Franque, Ponte Preta empatou com o Ituano pelo placar de 1-1. Bom, pro nosso campeonato do começo, né? 40 pontos, agora a 8ª colocação. A Ponte pode voltar lá para a segunda página da tabela, mas o jogo contra o Ituano era um jogo que a gente sabia que era difícil. Ponte Preta, com esse adversário dos 6 pontos, ganhou 4, ganhou lá, empatou aqui. Quer dizer, estamos indo, né? Devagarzinho, vamos chegar lá, vamos chegar primeiro nos 45, né? Devagarinho, como diria Martinho da Vila, para chegar nos 45 e depois, quem sabe, buscar algo mais aí na competição, não é mesmo, Frank? Com certeza, Carlos. Nós já tínhamos falado isso na Hora da Macaca, né? Eu não vou tolher meu sonho, ainda vou continuar sonhando, Carlão, porque ainda é possível. E o time começa a me dar uma esperança mesmo, Carlos. A Ponte a cada partida mostra amadurecimento. Vamos observar essa partida fora de casa agora, Carlos. Londrina é adversário difícil. Sim. Mas vamos ver o que a Macaca pode apresentar para a nação ponte pretana aí. O Hélio também deve estar observando isso. Vamos aguardar, Carlão. Mas quem sabe a gente ainda consegue. Nação ponte pretana, beijão no coração de vocês. Vou plagiar o Carlão aqui, meu amigo e meu chefe. Um abraço do tamanho do majestoso para vocês e nós vamos nos ver novamente. Que dia e que hora, Carlão? Segunda-feira, Hora da Macaca, 8 da noite. Tamo junto, contamos com a sua presença lá. Não esquece, hein? Like lá na live. Beijo do gordo. Fui! Esse Frank Francisco, obrigado, Frank, bom descanso, viu? Esse Frank Francisco comentando Ponte 1, Ituano também 1. Agora, para fechar os trabalhos, tem a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Wilson Correia, Lula dos Santos, o Júnior Souza, que diz que o Hélio tá fechado com a Macaca, o Renato Bueno, o pessoal que tá aqui com a gente na live. Muito obrigado, viu, gente, pela participação, muito obrigado pela audiência. A Ponte Preta empatou com o Ituano 1-1, Kaique França no gol, Norberto, depois Bernardo, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral,
Depois entrou o Ribamar, Leonaldo, depois Cássio Gabriel, o Alisson, depois Fraga e Elvis. Fecim, depois Nicolas e Luca, Hélio dos Anjos, o treinador. O Ituano de Jefferson Paulino, pegou muito Jefferson Paulino hoje. Rai Ramos, Rafael Pereira, depois entrou Lucas Dias, Rafael Pereira saiu contundido. Bernardo e Mário Sérgio, Jimenez, com J o nome dele. Caio, Gerson Magrão, depois Kaique, Léo Ceará, depois João Vitor. Bremer, depois Krigor, Vinícius Jaú, depois Vinícius. Carlos Pimentel, o treinador do Ituano, o Galo de Itu. A arbitragem para Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, auxiliado pelo Michael Stanislau e a Luísa Reis. Quarto árbitro, Hilbert Estevam da Silva, o VAR, o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Para Ponte, cartão aqui pro camisa número 32, o Fraga. Hoje a Ponte só tomou um cartão, aleluia, hein? Acho que o primeiro jogo do campeonato que a Ponte Preta só leva um cartão amarelo. O Ituano 2, Bernardo e Gerson Magrão, os amarelados no time do Ituano. Gol da Ponte, Elvis de falta, 26 do primeiro tempo, 1-0 para Ponte. Mário Sérgio empatou de cabeça, 42 do primeiro tempo, 1 para Ponte, 1 para o Ituano. Público total 3.427 para uma renda de 42.970. Dos últimos 5 jogos, o público mais baixo da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, este para Ponte Preta e Ituano. É o 34º confronto entre as equipes. Agora são 11 empates, né? Eram 10 empates, com esse agora 11. 14 vitórias da Ponte, 9 derrotas. A Ponte marcou 53 e sofreu 44 gols. A Ponte Preta não perde para o Ituano há 3 jogos já, né? O Campeonato Paulista foi 2-2 deste ano, aqui mesmo no Majestoso. Depois, pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, a Ponte Preta venceu por 2-1, com 2 gols do Luca. E agora a Ponte Preta empata em casa contra a equipe do Ituano. Portanto, já são 3 jogos sem perder para a equipe de Itu. Ponte Preta e Ituano. Aliás, esse confronto, Ponte Preta e Ituano, que começou o primeiro jogo entre as equipes, né? O primeiro jogo entre Ponte Preta e Ituano aconteceu no dia 10 de dezembro de 1989. Paulistão Série A2, a Macaca venceu no Majestoso por 3-1. 3-1. A Ponte Preta venceu em 1989. Ponte e Ituano se enfrentaram já por alguns campeonatos aqui, ó. Série B, 3 jogos, agora 4, né? Paulistão A1, 24 jogos, Série A2, 2 jogos, Copa Paulista, 2 jogos e 2 jogos pela seletiva da Série B. Em casa, 16 jogos, agora 17, 8 vitórias da Ponte, 5 empates, 4 derrotas, um pouquinho do confronto aí entre Ponte Preta e Ituano. Fim de jogo majestoso, 30ª rodada, Série B Brasileirão. Ponte e Ituano empataram em 1-1. Ficha técnica do jogo. Com isso, vamos fechar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Depois de 1 para Ponte e 1 para o Ituano, estive ao lado de André Luiz, o repórter feliz, Frank Francisco, o nosso comentarista, sempre de carona com o Frank Francisco, a equipe técnica do comando do Felipe Marques, direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Arthur Eugênio Matias. Mais cedo, transmitimos com o Lucas de Souza, Claudinei Corsi, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante, a vitória do Guarani pelo placar de 1-0 para cima do Operário Guarani, que nesse momento sai do Z4, é o 15º colocado. É claro que tem toda uma rodada ainda. A Ponte é a 8ª, Guarani 15º. A Ponte pode cair lá para 12º colocado e o Guarani pode voltar para a 17ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom, bora lá. Amanhã tem futebol aqui nos canais Futebol Interior, hein? Vamos lá? Quarta-feira, trazer aqui os jogos da quarta-feira. Champions League, 4 da tarde, Manchester City e Borussia Dortmund, com a Rádio Futebol na Canela e o nosso querido Thiago Lopes de Farias. E às 9h30, Flamengo e São Paulo, você vai ouvir aqui nos canais Futebol Interior, vai ver também, vai ouvir na Rádio Futebol na Canela, vai ouvir na MS Web Rádio,
vai ouvir também na CIN e na Web Rádio Bariri, os parceiros que ficaram conosco. Conosco também o Notícias do Esporte em Limeira e o portal Araraquara News. Agradecendo a MS Web Rádio, a Rádio Futebol na Canela, a Web Rádio Bariri, também aos parceiros, rádio que ficaram com a gente aqui, portal Araraquara News e também o Notícias do Esporte. Agradecendo a você, ligado com a gente também. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sintonia. Em nome de todos, em nome dos patrocinadores, Betchamps, Corujão Autopeças, Ovos Chatoche, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, 2 lojas em Sumaré, hein? Loja 1 no Maria Antônia, loja da Fábrica, loja 2 no Balão do Bom Retiro, loja novíssima, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas, uniformes e camisetas personalizadas e pizza do Dadá. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Um abraço do tamanho do Majestoso, que Nossa Senhora do Majestoso abençoe todo mundo. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Se cuidem. Bom, os canais de futebol interior não param, hein? No Facebook, no YouTube, no Placar ao Vivo, no canal de áudio. Seguimos com muita bola rolando e na segunda-feira estaremos juntos novamente com a Hora da Macaca, 8 da noite comigo e com o Frank Francisco. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Torcedor, um abraço, bom descanso, boa quarta-feira e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau.